oportunidade de avaliar como estão se preparando a equipe do Guarani e também a equipe da Raposa Caririense. Olha. Tá ok, a gente teve aqui um problemazinho técnico aqui, mas já está tudo ok, tudo normalizado aqui nessa, enfim, nessa preparação aqui, tanto do time do Barbalha como do time do Guarani. Você vê imagens dos jogadores no gramado aqui do estádio Lírio Calô, o Inaldão. Deixa eu ter aqui o primeiro destaque dela, que vai estar aqui do gramado do Inaldão, acompanhando, trazendo as informações aqui dentro do replay com o Tony Souza, minha querida Fernanda Alves. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha aqui pelo canal Replay com Tony Souza. Como muito bem falou você, Barbalha e Guarani vão se enfrentar hoje aqui no estádio Inaldão. A primeira partida aconteceu na última terça-feira, onde o Guaraju levou a melhor. Hoje, Barbalha vai enfrentar a equipe aqui dentro de casa. E um detalhe, nós temos a volta do público aos estádios. O decreto estadual do governador Camilo de Santana, o que está vigente até o momento, permite a participação do público de até 30%, por isso foram vendidos 300 ingressos. Na próxima semana já tem um novo decreto que permite a permanência de 50% do público nos estádios, e a expectativa é que tenham mais pessoas aqui no estádio Inaldão também para acompanhar outras partidas. Um detalhe interessante desse jogo de hoje é que os dois técnicos têm uma relação bem comum. Jorge Luiz e Lamar já foram... Jorge Luiz já foi treinador do Lamar por muitos anos e hoje Lamar e Jorge Luiz vão se enfrentar enquanto técnicos. Além disso, tem a questão das preparações das equipes, que o Guarani de Sobral, aliás, o Guarani de Juazeiro se prepara para a Série C do Campeonato Cearense, já o Barbalha se prepara para a Taça Fares Lopes. Tá aqui, obrigado a Fernanda Alves, que está ali no gramado do estádio Lírio Calô Inaldão. Daqui a pouquinho vai trazer mais informações, vai entrevistar aqui os envolvidos na partida, né, jogadores, técnicos dos dois times, enfim. A Fernanda Alves vai trazer essas informações e ouvir exatamente aqueles que vão estar fazendo o espetáculo aqui no gramado do estádio Lírio Calô, o Inaldão. Lógico, as duas equipes nesse preparativo, o torcedor fica na expectativa realmente de saber como é que vai ser o jogo, como estão os dois times, né, com certeza o torcedor está naquela expectativa de como é que está o Guarani, de como é que está o time do Barbalha. A gente sabe que a torcida, independente de ser amistoso, ser valendo, a torcida quer que o time vença, né? Quer realmente ver o time vencendo, o time jogando bem e com eficiência. E dos dois lados nós temos técnicos do time do Barbalha, o experiente técnico Jorge Luiz Bacalhau, que já tem um currículo, né, robusto como técnico no futebol cearense, futebol paraibano, também no futebol pernambucano. Né? E do lado do time do Guarani, o Lamar, que está começando um trabalho como treinador e um trabalho interessante, porque o Lamar, já no primeiro trabalho, já conseguiu classificar a equipe do Crato para a Série D do Campeonato Brasileiro, quase conseguiu acesso aí com o Tiradentes, a gente chegou até ali a antepenúltima rodada, ter chances de acesso da Série B para a Série A, e agora comanda o time do Guarani, time esse que ele é ídolo, né? Já que como jogador foi campeão da Taça Fares Lopes, teve acesso da Série B para a Série A, é chamado de Príncipe Rubro-Negro, é um jogador, como jogador tinha um carinho especial por parte do torcedor, o técnico Lamar Lima. E aí agora ele está pela primeira vez assumindo essa função como técnico de futebol. É uma situação diferente da gente ver o Lamar, Leandro, e uma situação que pelo menos nesse início parece ser bem promissor. O Lamar começa bem a sua carreira como técnico de futebol, hein, Leandro? Começa bem e ele começou pegando dificuldade, né? Ele pegou o Crato ali na beira do rebaixamento, no momento que o seu comandante na época não fazia um bom trabalho, tinha muita cobrança da torcida, e aí acabou deixando o time do Azulão da Princesa. O Lamar assumiu a equipe e conseguiu uma sequência de boas vitórias aqui exatamente contra o Barbalha no Inaldão, aquele confronto direto que salvou o Azulão do rebaixamento. Na sequência, no início da segunda fase, venceu a equipe do Icasa, um jogo primordial
que acabou resultando na classificação da Série D do Azulão da Princesa. E aí, na sequência, a parceria firmada entre o Crato e o Tiradentes, o Lamar foi para a equipe do Tigre e da Polícia Militar. Chegou a liderar a competição, né, o time do Tiradentes, mas depois teve uma queda de desempenho e acabou não subindo. E aí tem a oportunidade agora, nas cores do Leão do Mercado, de fazer um bom trabalho. Vale a pena destacar que ele tem um bom elenco em mão, jogadores experientes, André, o Denis Baiano, o Leandrinho, que subiram com o Iguatu, jogadores aqui da região tem uma rodagem muito grande já também no nosso futebol, como é o caso do jogador da Silva, o próprio Daxon, jogadores que estão começando uma carreira, buscando uma consolidação, como é o caso do próprio Isaú aí, Cratense também, que conhece muito bem o Lamar. Então, jogadores que o Lamar conhece, que já trabalharam com ele, acredito que vai facilitar o trabalho dele nesse comando da equipe do Guarani de Juazeiro, que tem tudo para subir, Tony. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que, por enquanto, no papel, um time forte, um elenco qualificado, vem acompanhando também as outras equipes que tem muita juventude, as equipes principalmente do Grupo A, né, já que essa terceira divisão será dividida em grupos, e vejo o Guarani com grandes chances. Agora é colocar dentro de campo um futebol agressivo, que é até uma das propostas do Lamar, partir para cima, para que possa realmente trazer de volta esse Leão do Mercado à Série B. Hoje tem uma boa oportunidade, mais uma boa oportunidade de avaliar esse grupo, até porque um jogo amistoso é diferente de treinamento coletivo, você tem um objetivo diferente de apenas estar treinando, então tem essa oportunidade de avaliar o seu elenco nessa tarde de hoje. Venceu o primeiro, vamos ver como se desempenha essa tarde diante do Barbalha, que no meu ponto de vista também vai querer partir para cima, não vai querer perder. Foi um time também competitivo no primeiro confronto amistoso e acredito que também vem para cima nesse jogo de volta, né, podemos chamar assim, essa tarde aqui no Estádio Naldão. É verdade, com certeza, Leandro Santos. Deixa eu aproveitar aqui e destacar aqui apoia parceiros do replay aqui deste amistoso regional, né? Já que teremos aí Barbalha e Guarani daqui a pouquinho no gramado aqui se enfrentando e vai ser um jogo realmente muito interessante, né? Estamos aqui trabalhando pela padaria e panificadora Pão Nobre, que tem todos os tipos de pães, melhor linha de pães de hamburgueria, brioche, pimenta, australiano, bolos personalizados, salgados, brigadeiros, kit de festa. A padaria e panificadora Pão Nobre fica na Avenida Castelo Branco, 3426, lá no bairro Novo Juazeiro, próximo à igreja Menino Jesus de Praga. Tá querendo fazer kit festa aí? Faz aí feito o Leandro Santos. Você pode mandar o WhatsApp para o 999372058, tá bom? 999372058 é o WhatsApp da padaria e panificadora Pão Nobre, que também está lá no Instagram, Padaria e Confeitaria Pão Nobre. Dograria Ideal, fica na Avenida Coronel João Coelho, próximo ali ao Marco Zero de Barbalha. É a única farmácia de Barbalha que está aberta até a meia-noite e em breve será a primeira farmácia 24 horas no município de Barbalha. Drogaria Ideal. O WhatsApp é o 98102-0803. 98102-0803. Drogaria Ideal. Um abraço para o nosso amigo Isaías da Drogaria Ideal. A única farmácia de Barbalha aberta até meia-noite ali no Marco Zero, ali quase, aliás, em frente ao antigo prédio, né, da Caixa Econômica Federal aqui no município de Barbalha. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando a gente através aqui do YouTube. Se inscreve aqui no canal. Você que ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal Replay com Tony Souza. Segue a gente também lá no Instagram, tá bom? A Leninha está dizendo que vai ser 2-0 Barbalha. Aí o Anderson Silva já responde, é 2-0 Guarani. O PH aqui ainda não começou, ainda não, PH. Daqui a pouquinho começa, tá bom? Daqui a pouquinho está começando aqui o jogão. Samuel Silva está dando 3-0 para o Guarani. Luciano Oliveira disse que é 3-1 para o Leão do Mercado. Deixa eu ver aqui. A Helena, cadê? Salve Futebol. Aí já tá demora danada. Vai começar daqui a pouquinho, relaxa. Vivian Letícia também tá aqui com a gente. Natanel Batista, tá bom? Cadê o Natanel? Tá dizendo que vai ter gol do Bidu hoje. Tá certo. Enfim, a galera aqui deixando o recadinho no YouTube. Vamos para as escalações das duas equipes? Vamos ver como vem Guarani e Barbalha para o jogo desta tarde aqui no Estádio Lírio Calu Naldão. Primeiro, para ver o time do Barbalha, a Raposa Caririense. O time da casa vem com um Jefferson no gol, lateral pela direita com a 2, Eduardo, zagueiro central com a 3, Rogério, na quarta zaga com a número 4, Charles,
Na lateral pela esquerda ali, Anderson Cachorrão. Aí o meio campo vem com 5, Chechel, 8, Caio Dantas, 10, Renatinho. E aquela linha de 3 ali pro ataque, 9, Alan Vitor, 11, Bidu, 20, Zé Oliveira. Esse é o time do técnico Jorge Luiz, o Bacalhau. Já o time do Guarani, o rubro-negro juazeirense vem com 1, André no gol, 2, Rai, lateral pela direita. Os 2 zagueiros, 13 para Kevin, 15 para o Natan. Lateral pela esquerda, 6 para o Elvis. No meio-campo, o Guarani tem 5 da Silva, 7 Denis Baiano, 8 Isaú. São 3 volantes. E um meia de ligação, que é o 10, o Manuel Chuva. No ataque, 9 para o Dagson, 11 Leandrinho. Esse é o time do técnico Lamar Lima para o jogo desta tarde contra o time do Barbalha. As duas equipes vêm aí com times que tem jogadores bem ofensivos, Leandro, e o Lamar, desde o início dos trabalhos, que ele fala que quer um time intenso, ele quer intensidade no time do Guarani. E pelo menos a escalação deixa bem esse propósito dele já nesse amistoso contra o time do Barbalha, hein, Leandro? E a gente vê aqui a característica dos jogadores, que ele deve usar com os 2 homens bem abertos e o Dagson como homem de referência, né? O jogador fica mais isolado ali, um centroavante, já o Manuel Chuva e o jogador Leandrinho, aqueles jogadores mais abertos para tentar as infiltrações pelos lados do campo. O time do Barbalha, a gente também vê uma proposta bem interessante aqui do Jorge, usando o Alan Vitor, o Bidu e o Zé Oliveira. São jogadores rápidos, de velocidade. Tem o próprio Renatinho também, que usa da velocidade. E aí tem também bons jogadores ali atrás na contenção, justamente pensando nessas investidas da equipe do Guarani. A gente tem um Charles, um Cachorrão, o Rogério, que são jogadores ali de pegada nesse setor defensivo, então devem tentar neutralizar essas investidas da equipe do Guarani. Eu gosto das duas escalações, vejo que realmente são as melhores onzenas a serem mandadas a campo, e aí a expectativa de que a proposta das equipes sejam realmente o ataque, buscar o gol. E aí, com essa proposta de jogo ofensivo, certamente a expectativa é de ver rede balançando essa tarde no Inaldão. Beleza, momento que entra em campo o time do Barbalha Futebol Clube, a Raposa já no gramado aqui no Estádio Inaldão. Vamos lá para o gramado do Estádio Inaldão com ela, Fernanda Alves. Tony Souza, nós temos aqui o nosso trio de arbitragem hoje, que é o árbitro, o Marcos Antônio, os bandeirinhas Soares Neto e Alcimar Luna e o árbitro, o Rono Milson Lacerda. E aí, para começar a nossa partida, a gente já está aqui ao lado do Jorge Luiz, o Bacalhau, que é técnico da equipe do Barbalha. A equipe vem com mudanças referentes ao amistoso? Boa tarde. Boa tarde. Vem sim, né? Nós tivemos alguns acidentes domésticos nessa semana, alguns jogadores sentiram pequenas lesões, cerca de 4 ou 5 atletas estão fora e a gente, por necessidade, fez algumas mudanças, 1 ou 2 improvisações, mas o time treinou bem, evoluiu bem, cresceu bem. No primeiro jogo a equipe não tinha trabalhado ainda taticamente para o jogo do Juazeiro, né, contra o Guarani lá, e dessa feita não. O time treinou vários expedientes com uma forma de jogar diferente, né? Com muitas repetições na parte tática, buscando um entrosamento maior, e acredito que o Barbalha já deve ter um melhor rendimento hoje. Como é que o Barbalha também enxerga já as preparações para a primeira partida da Taça Fares Lopes, que é contra a equipe do Ceará? Nós temos ainda 15 dias, né, para metade do mês, para fazer com que a equipe possa evoluir fisicamente. Hoje aqui já vai ser um grande exemplo disso, né, que o time vai correr bem mais. Com a sequência dos treinamentos, o time vai melhorando, aprimorando a capacidade física, vai melhorando a questão tática e também tecnicamente, né? E automaticamente os jogadores rendendo bem, vai facilitando o trabalho para o treinador para encaixar a parte tática, a onzena titular, né? São coisas que fazem parte do futebol, mas o bom é que a gente ainda tem 15 dias para trabalhar, para fortalecer mais ainda a equipe, para buscar a equipe titular, visando já a grande estreia contra o Ceará no início de novembro. Muito obrigada pela entrevista. Então a gente conversou aqui com o Jorge Luiz, daqui a pouco a gente vai também conversar com o Lamar Lima, a equipe do Guarani ainda se prepara, já está aqui em campo se preparando. Daqui a pouco a gente conversa também com o técnico do Leão do Mercado.
Tá ok, obrigado a Fernanda Alves, ouvindo ali o técnico Jorge Luiz, o Bacalhau, né, trazendo aí também a questão do trio da arbitragem, tanto o Barbalha, o Guarani também já em campo aqui no gramado, enfim, batendo aquela bolinha, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a Fernanda conversando ali também com o técnico Lamar Lima. O time do Barbalha que mudou o seu escudo, né, o time com a nova diretoria, mudou o escudo, também está com um novo material, então a gente já vê o time do Barbalha que já trabalhou com esse material durante o Campeonato Cearense Sub-20, e agora, né, o profissional mantendo aí esse novo material, predominando aí o tricolor, né, azul, vermelho e branco. O Guarani hoje joga com seu material de número 2, predominando aí a cor branca, né? O time que é rubro-negro, a camisa branca, com detalhes rubro-negros. O Leão do Mercado, que tem aí o jovem Daxon, camisa número 9, atacante, como falava bem o Leandro, jogador de área, um jogador referência, e que é natural de Missão Velha, esteve no time do Icasa recentemente, e aí aumenta a pressão ali para o Daxon, porque o Daxon tem um conterrâneo que está bem de fazer gols. Começou como zagueiro, jogou de lateral, de volante, e o homem vem fazendo gol de todo jeito, né? Que é o nosso querido Olávio, já vestiu a camisa do Barbalha, foi campeão com a Raposa, já vestiu a camisa também do Guarani. E o Olávio, Leandro, é o vice-artilheiro do Brasil, está atrás apenas do Gabigol, o Gabriel Barbosa, do time do Flamengo. Né? O Daxon tem quem se inspirar na terrinha lá de Missão Velha, ele que é bom Missão Velhense, hein, Leandro? Exatamente, o Olavo está jogando muito, mostrando cada vez mais qualidade, crescendo muito na sua carreira, e aí o Daxon tem essa responsabilidade de vestir a camisa 9 do Leão, né? Camisa que já consagrou vários artilheiros pelo time do Leão do Mercado. O Daxon fez seus gols, né, quando passou pela equipe do Icasa, também teve uma passagem pela equipe do Cariri, e agora tem essa responsabilidade de ser o homem-gol no time do Leão do Mercado. Tem jogadores que possam alimentar essas jogadas, como a gente falou, a velocidade dos seus companheiros, o Manuel Chuva, o Leandrinho, a criação ali também do Isaú. Então tem tudo para realmente fazer um bom papel também o Daxon e fazer forte essa bandeira dos Missão Velhenses aqui no nosso futebol caririense. É a expectativa de um bom confronto e a torcida para que realmente possa se firmar e ter uma boa sequência na carreira, assim como o seu conterrâneo. É verdade. Vamos logo com Fernanda, que ela está ao lado do Príncipe Rubro-Negro, agora como técnico, não mais como jogador. Fernanda Alves. Pois é, Tony Souza, como disse bem, estamos aqui ao lado do Príncipe Rubro-Negro, o Lamar Lima, que é técnico do Guarani. Lamar, a equipe já se prepara para a próxima partida, a Série C já começa semana que vem. Qual é o seu avaliativo, tanto do jogo passado e o que é que espera para hoje? Olha, vai ser uma competição muito difícil, né? Essa é a grande verdade. Nós estamos preparando o time para essa competitividade, né? A evolução está vindo de acordo com os treinamentos. Hoje é um jogo com características de terceira divisão de campeonato cearense. É um clássico regional, então essa evolução ela é gradativa. Nós estamos pensando já nesse jogo de estreia que é contra o Quixadá, uma equipe também tradicional, e preparamos o time justamente para simular hoje o que nós faremos contra o Quixadá no próximo jogo, na estreia. O Guarani levou a melhor no primeiro amistoso. Quais são os detalhes que foram observados que não deu certo lá que pode ser aplicado hoje? Olha, nós corrigimos, né? Nós tivemos alguns erros, né? Principalmente de passes, principalmente pelo meio campo. Tiramos essa jogada do meio para jogar com os alas, que eles atacam muito pelos lados. E aí a gente vai tentar fazer com que esse time jogue com mais velocidade, principalmente usando os dois alas. Muito obrigada, Lamar, pela entrevista. E é isso, a bola vai rolar daqui a pouco, aqui no Estádio Naldão, entre Barbalha e Guarani. E você vai acompanhar tudo aqui na nossa transmissão pelo canal Replay com Tony Souza. Valeu, Fernanda Alves, nossa querida Fernanda, que está ali no gramado do Inaldão, né, e sempre fazendo e repercutindo com os técnicos, com os jogadores, enfim, com todo mundo, nossa querida Fernanda Alves. Olha, deixa eu mandar um abraço que a galera está acompanhando aqui, o Grangeiro mandando um abraço, né, o Samuel Silva, Daniel Hugo, galera aqui da rádio Web, Rádio Cariris, aqui torcendo direto de Belém do Pará, o Joel, um abraço a galera lá de Belém do Pará, David Josuel aqui também, pra cima deles Cachorrão, tem torcida do Cachorrão aqui, o Anderson tá torcendo pelo Guarani, o Aparecido Dantas, manda um alô pra Jati, está ligado todos aqui, todos vocês, tio do jogador Caio Dantas, a equipe do Barbalha, aliás, grande jogador, viu? Caio Dantas, jogador de muita qualidade, o jovem Caio Dantas, meio campista da Raposa Caririense. Deixa eu ver quem mais aqui, Guaraju Vídeos, dizendo aqui, vamos Guará!
A Heleninha também está torcendo aqui pelo Leão. Raimundo Wagner, boa tarde, Tony. Espero que seja um grande jogo. Grande, Raimundinho. Estamos todos na torcida por você, Raimundo Wagner. Técnico do Atlético Cearense, que joga amanhã contra a Ferroviária de Araraquara. Um abraço aqui, o Weber Siqueira, vice-prefeito de Barbalha, aqui com o filho, também por aqui. Um abraço, Raimundinho. Estamos na torcida. E a torcida do Verdão, então, essa é que está torcendo muito pelo Raimundinho. Até eu estava brincando dizendo o seguinte: o Raimundinho, se conseguir essa classificação, tem um busto lá no time do Icasa, viu? Porque o Raimundinho já teve vários bons momentos como técnico do Verdão, foi o técnico responsável daquela época que criaram a Série D e foi quem manteve o time do Icasa na Série C do Campeonato Brasileiro, né? E agora pode, de tabela, ajudar o Verdão a voltar para o cenário nacional no Campeonato Brasileiro. Tem que fazer um busto e botar no CT Praxedão do técnico Raimundo Wagner. Um abraço, Raimundinho. Zé Ferreira também deixando aqui o boa tarde. Tá em Pena Forte. Tá bom? Valeu. Galera aí também em Pena Forte aqui ouvindo. Muito obrigado aqui pela atenção. Tá tudo pronto lá no gramado do estádio Lírio Caluinaldão para Barbalha e Guarani. É amistoso, meu amigo. Guarani de olho na Série C, Barbalha de olho na Taça Fares Lopes. E você vai acompanhar tudo aqui no canal Replay com o Tony Souza. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Dá o teu like, compartilha e aproveita a nossa programação. Tem o Replay toda segunda-feira à noite, 7h30 da noite. Sempre estamos colocando também postagens no Instagram, fotos, vídeos, enfim, muita coisa legal. Segue a gente também lá no Instagram, Replay com Tony Souza, tá bom? O árbitro Marcos Antônio, está tudo pronto para Barbalha e Guarani. O quarto árbitro aqui, Soares Neto, observa, fica ali observando. Conversa ali com o capitão do time do Barbalha. Barbalha quem vai dar a saída. Apita o árbitro, bola rolando no Inaldão. É amistoso regional, Barbalha e o time do Guarani. Pouco a pouco você vai conhecendo aqui os atletas das duas equipes. Barbalha começa trocando passes. Eduardo já tentou trabalhar ali com o jogador que é o Alan Vitor. Caio Dantas. No meio campo ali o Caio Dantas. Aliás, é o Chechel que está por ali. Já tocou com o Rogério. Chechel desce. Olha o Rogério, saiu errado. Olha o Dagson. Lá vem o time do Guarani. Comecinho, já toca a bola de lado pro Isaú. Vai tentar a jogada. Chega por ali o Rogério. Ele se atrapalhou e corrigiu ali a bobeira. E já liga o contra-ataque rápido do Barbalha. E aí foi o lance rápido. Esticado ali para o Alan Vitor. E ele estava em posição irregular. E aí você que está acompanhando aqui o replay, está ouvindo aí o barulho, a charanga, não estranhe, porque estamos tendo público, Leandro. É a primeira transmissão nossa com público aqui no canal do YouTube, porque o canal começou, era período de pandemia, e agora, com o novo decreto do governador Camilo Santana, está liberado aí para 30% do estádio. Olha o time do Barbalha. Zé Oliveira já toma a bola, toca para o Caio Dantas. Ele abre na esquerda. Quase chegava do Bidu. Chegou a zaga do time do Guarani. Tira de qualquer maneira ali o zagueirão, o Natan. Então estamos tendo público, podendo ter até 900 torcedores. O Inaldão tem uma capacidade para 3.000 torcedores, então 3.500, se eu não me engano, né? Então, 3.500 torcedores oficialmente, então podemos ter 900 torcedores. 300 Só 300 torcedores? Não, 300, isso mesmo, Tony Souza, porque são 10% do total do público, aí são 300 torcedores. Mas o decreto do governador, ele ampliou para 30%. Aí então, na próxima partida já são 900. Então vamos ver. Tomara aí que haja essa ampliação pouco a pouco e que logo a gente passa por esse sufoco que essa pandemia vem trazendo para todo mundo. A gente ter de volta esse barulho, a charanga, a torcida, os fogos, enfim, essa animação todinha que muda o ambiente, muda a adrenalina da partida de futebol. Tony. É verdade, lá vem trabalhando o time do Guarani, Denis Baiano. Ele abre a jogada na velocidade, procurando ali o Leandrinho. Ele faz o cruzamento pro Dax. Chega Charles por baixo, tira a bola. Já vem agora Zé Oliveira na velocidade do círculo central, pressionado. Continua com o jogador. Foi tocado por baixo, é falta. Ele vinha no contra-ataque rápido. O Da Silva veio por trás, deu um toquezinho ali. Estava atento em cima do lance
Marcos Antônio Cruz. E deu falta ali favorável ao time do Barbalha. 3 minutos desse primeiro tempo e total intensidade das duas equipes. Buscando muito aí o ataque. Zé Oliveira é quem vai para a cobrança da falta de longa distância. Vamos movimentar. Será que vai arriscar direto no gol o Zé Oliveira? Tocou pertinho. Procurou ali o Chechel. Olha a tabelinha boa. Olha o time do Barbalha. Caio Dantas arriscou num toquezinho de efeito do Renatinho, mas não pegou bem na bola o Caio Dantas. É apenas tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Edilan Máquinas, bordados, personalizados, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas. Fica a Rodovidel, esquina com a rua Senador Alencar. E Canete, o seu provedor de internet no Cariri, tem nome. É uma empresa do Cariri que investe no Cariri. E Canete. Olha o time do Guarani, tentava. Alan Vitor, na pressão ali o da Silva, já toma a bola. Tocou com o Manuel Chuva. Denis Baiano. Ele abre a jogada na velocidade com o Leandrinho. Olhos nos olhos, ele e o Rogério. Rogério pegou na primeira, sai o zagueirão. O zagueirão do Barbalha tirou a bola, mas está caído ali no meio campo o Chechel. Volante ali do time do Barbalha fica caído nesse momento, pedindo já atendimento com 4 minutos da etapa inicial. Espaço de dança Aline Silva. Você pode aprender a dançar, como ainda mantém a forma. Espaço de dança Aline Silva. Qual é o endereço do Espaço de dança Aline Silva, Leandro? Rua Monsenhor Esmeraldo 429, no Crato, pertinho da Refesa. E você ainda pode ser aluno do Leandro Santos. Lá você faz, qual é a modalidade lá, Leandro? Treinamento funcional e o Hitbox. Hitbox? É, rapaz. Ele muito parecido com o Zumba, né? Ao invés de coreografias, são exercícios. Leandro é comentarista também para de valsa, né, Tony Souza? É, rapaz, ele dança, faz de tudo. Eu vejo uns vídeos dele, eu canso só de ver o Leandro dançando ali. O negócio é sério. Espaço de dança Aline Silva, no Crato. Padaria e panificadora Pão Nobre. Todos os tipos de pães. Também aceita encomendas, salgados, brigadeiros, kit festa. Fica na Avenida Castelo Branco, 3426, o bairro Novo Juazeiro, na terra do Padre Cícero. Aceita Pix, cartão de crédito e débito. Padaria e panificadora Pão Nobre. Tá tudo ok ali com o Chechel. Recuperado o volante do time do Barbalha. Abraçar aqui o secretário de Esporte Barbalha, Moacir Barros. Também por aqui. Vestido com a camisa da Raposa Caririense. É o presidente do Crato Esporte Clube, o Ivan Barros Cobrinha, acompanhado do presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Emanuel. Vai ser adversário do Barbalha, né? Oportunidade de acompanhar de perto aqui o desempenho e trabalho do seu concorrente na Taça Fares Lopes. É verdade, é verdade. E lá vem o time do Barbalha, saindo. Tentou sair o Rogério, saiu errado, a bola foi para a linha lateral. É arremesso manual que favorece ao Guarani. Raiken vai para a bola. Tocou com o Daxon. O Daxon quis conversa. Retrocede ali com o da Silva. Já toca lá na canhota com o Natan. Natan abre na esquerda com o Elvis. Vai trocando passes o time do Guarani. Denis Baiano. Ele faz o lançamento. Olha que virada pro Rai. Ele tá sozinho. Domina. Fica olhos nos olhos. Vai tentar o cruzamento. Tocou. Chega no cachorrão. A bola é com o Isaú. Quase chegava ali o Guarani. A sobra foi tirada. Agora é o Barbalha que vai no contra-ataque. Alan Vitor. Ele abre na velocidade pro Zé Oliveira. Chega o da Silva. Escorregou da Silva. Zé Oliveira vai entrar na grande área. Chegou por trás ali o Rai. O último toque foi do jogador do Guarani. E esse escorregão do da Silva quase complica a vida ali do Leão do Mercado. Fernanda? Tony, vale ressaltar aí que são dois atletas que antes estavam na mesma equipe, né? Tanto o da Silva como o Zé Oliveira disputaram a Série B do Cearense juntos pela equipe do Cariri. Hoje se enfrentam, Zé Oliveira pelos lados do Barbalha e o da Silva de volta ao Guarani de Juazeiro. É verdade, os dois estavam no time do Cariri, o Negro Anil, que tentou aí o acesso para a Série A, não conseguiu, vai ficar pro ano que vem. Lá vem o time do Barbalha, Zé Oliveira, ele bota fechado, olha o toque de cabeça! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Barbalha!
Alanvito é jogador que arrebenta. Cobrança de escanteio na entrada da pequena área. O André ainda foi saindo e o Alanvito, com total liberdade, subiu sozinho e cabeceou para o fundo da rede. Aberto o placar no estádio Lírio Caloi Naldão e é tricolor. O Barbalha tem um. Alanvito, camisa 9, aos 7 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar. 0 pro Guarani. E o Alanvito, Leandro, apareceu ali sozinho, sem marcação, e abriu o placar aqui no Inaldão, Leandro. Subiu bem o Alanvito, subiu livre ali, uma saída errada também do André, e ele certeiro na bola, colocou pro fundo das redes, fazendo o primeiro do Barbalha. Melhorou muito tecnicamente o Alanvito, teve uma passagem na Série B pela equipe do Maranguape, vem crescendo, é um jogador muito identificado com esse time do Barbalha. Foi o autor do último gol, né, do Barbalha em jogos oficiais aqui contra o Crato. Então, vem crescendo muito, melhorou muito o seu futebol, Alanvito. E aí vai lá e marca o primeiro do Barbalha, o primeiro da partida. Jogo intenso, como a gente imaginava, como a gente esperava. E aí o Barbalha logo no início faz o seu primeiro gol. E lá vem mais um contra-ataque do Barbalha. A bola fica ali com o Bidu. Ele tenta jogada individual, Rai. Deu ladrão, chegou por trás, tomou a bola limpo na boa. Já tá na canhota ali com o Elvis. Manuel Chuva, toca pertinho com o Da Silva. Da Silva já toca na direita com o Rai. Fica na marcação Anso Cachorrão. Aí foi um toque na mão. E o Marcos Cruz dá uma cartão amarela ali pro Chechel. No lance anterior, né? Ele acabou vendo ali uma falta do Chechel. Em cima ali, um lance mais duro ali no lance anterior. Esse meu cartão amarelo, camisa 5 do Barbalha, Chechel. Pois não, Fernanda? Tony Souza, a gente vê como a torcida faz diferença, né? Os jogos, quando a gente estava aqui vindo no período da pandemia, que não permitia entrar torcedores no estádio, a gente vê até o desempenho dos jogadores melhorar. Acredito que esse gol também do Barbalha tenha, mas teve gol também por incentivo da torcida. É verdade, tava sentindo falta desse negócio de torcedor, né, rapaz? Que bom a gente ter novamente aí a gente tá torcida em campo. Mas se adaptando de novo. Vai se adaptando pouco a pouco. Eu me adapto rápido, rapaz. Com o torcedor em campo, tudo fica bem melhor mesmo. Lá vem o time do Guarani, Manuel Chuva, tenta a jogada ali pra cima do Charles, ele faz a proteção, a bola sai, não, saiu não. Olha o Manuel Chuva, continua o Guarani, toca com o Dagson, ele errou o passe, aí chega o Bidu, já toma a bola com o Caio Dantas. Caio Dantas tocou errado, olha o Elvis. Recebe a bola na canhota, já vai na pressão por ali o Renatinho. Ele prefere retroceder um pouco mais. Toca ali com o jogador que é o Natan. Da Silva, abre o Kevin aqui na direita, agora sim recebeu. Tá todo fechadinho, todo encolhido o time do Barbalha. Olha o Kevin, procura o Dagson de cabeça, Charles. Toca para lateral, é arremesso manual que favorece ao time do Guarani. Vereador Bilinha, esse apoia o esporte da terra do Padre Cícero. Bilinha também está aqui no replay com Tony Souza. Lá vai o Guarani, vinha porque o Chechel tocou de cabeça. É mais um lateral para o time do Guarani. E a charanga faz a festa. Feliz da vida a torcida do Barbalha. Enquanto isso, o Guarani pressiona, mas agora o último toque foi do jogador do Guarani. É arremesso manual para o time do Barbalha. Anderson Cachorrão. Alanvito, Nasceu, chegou mais forte. Diz ali que foi na bola, mas o árbitro em cima do lance marca falta do volante do Guarani. O Barbalha aqui agora tem o Júnior Batata, o Anderson Cachorrão, Leandro. Tá improvisado na lateral esquerda, ele é volante. Tem o Júnior Batata que chegou esta semana, né? E tem o lateral esquerdo, que agora me falhou a memória. Lucas, né? O Lucas, que tá machucado, acabou. Lucas Tibaúba, né? Acabou se machucando e tá tendo que improvisar aí o Jorge Luiz. Olha o Guarani, contra-ataque com o Dagson. Ele chuta de canhota. E deu um susto ali, Leandro. Passou perto. O Dagson acreditou, não quis conversa. Se vai pro gol, talvez complicasse a vida do goleiro Jefferson do Barbalha. O que a gente falava da proposta de agressividade do Guarani. O time do Barbalha cobrou a falta e já foram 4 homens em cima na marcação, roubaram a bola. O Dagson tinha a oportunidade do passe, mas preferiu a finalização.
tinha chance, levou perigo, tinha outra alternativa ali para uma jogada, mas preferiu bater pro gol, foi perigosa e mostra realmente que não vai ficar na bobeira, não vai ficar atrás esperando o Barbalho, vai partir para cima o time do Guarani. E lá vai o time do Guarani, Jefferson, tirou ali o goleirão. Foi pro chão o goleiro do Guarani. O goleiro do Barbalha, né? Foi pro chão na disputa de bola. O goleiro chutou e acabou ali meio que sendo tocado, né? Pelo jogador Leandrinho e pediu atendimento o goleiro Jefferson do time do Barbalha. Drogaria Ideal, Avenida Coronel João Coelho, no Marco Zero de Barbalha. É a única farmácia de Barbalha que vai até a meia-noite. Em breve, 24 horas. Drogaria Ideal, no Marco Zero de Barbalha. WhatsApp 98102-0803. 98102-0803. Drogaria Ideal. Até meia-noite em Barbalha, é a única farmácia aberta no município. Drogaria Ideal, em breve, 24 horas. Tá tudo ok ali com o goleirão, o Jefferson. Vamos aqui, o Aparecido feliz da vida. O Luiz Pedro Andrade querendo o Guarani, né? Ele tá aqui torcendo pelo Leão do Mercado. A Érica Rayane tá querendo ver gol do Bidu, tá torcendo aqui pelo Bidu. Vamos lá, Samara Cardoso também tá por aqui, torcendo pelo Rai. A Dávila Ellen também, diretamente do Iguatu. Abraça a galera do Iguatu no centro sul cearense. Lá vem o time do Barbalha. Da Silva de cabeça. Bola na esquerda com o Elvis. Trabalha pertinho com o da Silva. Barbalha se fecha todo, vence por 1-0. Manuel Chuva. Elvis. De novo com o da Silva. Pede aqui na direita, agora sim recebeu o jogador que é o Kevin. Aliás, o Natan. Toca pro Kevin. Kevin não quis conversa e já liga pra frente. Procura o Rai. Na disputa, o primeiro toque de cabeça ali com o Cachorrão. Olha o Bidu. Tenta o drible. Chegou por baixo ali o da Silva. A bola sobra ali com o Charles. Bota pra frente, Bidu. Alan Vitor, olhos nos olhos. Por baixo da Silva. A sobra do time do Barbalha. Zé Oliveira tentou, disputa. E aí foi tocado ali o Renatinho. O Denis Baiano chegou e o Renatinho caiu. Falta pro time do Barbalha. Estamos chegando aos 15 minutos desse primeiro tempo. Barbalha fez vencendo 1-0. Gol marcado pelo Alan Vitor aos 7 minutos, gol de cabeça. Bola de longa distância, Zé Oliveira é quem vai para a cobrança. O iluminado Zé Oliveira. Mais distante está o Charles. Será que vai o Charles para a cobrança? Abre na direita o Eduardo. Parece que vai dar uma jogada ensaiada. Vamos ver. Ó, o Zé Oliveira. Faz o cruzamento para ninguém. É amistoso regional aqui no Replay com Tony Souza. Barbalha e Guarani. Barbalha se preparando para a Série C do campeonato, aliás, se preparando para a Taça Fares Lopes. Guarani para a Série C do campeonato cearense. No oferecimento de Edilan Máquinas. Bordados, computadorizados, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas. Rua do Videl, esquina com a Senadora Alencar. Icanet, o seu provedor de internet tem nome. Icanet, uma empresa do Cariri que investe no Cariri. Olha o Guarani, Leandrinho, na velocidade. Abre na direita, Rai, com Anderson Cachorrão. Melhor pro Cachorrão. Na disputa. Chegou ali. O auxiliar deu falta ali do Rai, alegando que teria agarrado o jogador do time do Barbalha. Charles é quem vai para a cobrança. Na bola zagueira do Barbalha. Bola pro ataque. Na disputa melhor pro Kevin. Isaú domina. Se atrapalhou, toma a bola Zé Oliveira. Olha o Kevin. Vai. Kevin de novo. Chutou a bola e aí o árbitro dá falta do jogador do time do Barbalha. O Zé Oliveira teria de forma faltosa tomado a bola. E o Charles, que está hoje no Barbalha, estava no time do Guarani que caiu, né? Que teve
a queda do time do Guarani, o Charles, jogador que surgiu como revelação do Campeonato Cearense 2014 com a camisa do Icasa, hein, Leandro? Pois é, passou pelo Icasa, foi para a categoria de base do Grêmio, do Santos, e aí voltou ao futebol caririense, defendendo as coisas do Guarani, equipe essa que acabou rebaixada. Veio ao Barbalha também na primeira divisão, né? Barbalha rebaixado, tem a oportunidade agora de mostrar o seu bom futebol pela Taça Fares Lopes, novamente nas cores da Raposa Caririense. E muito bom jogador, Charles, zagueiro. Tem uma passagem também pelo Botafogo da Paraíba, na época do Santos. O Santos emprestou ele, Botafogo da Paraíba. É um jogador de muita qualidade, né? Mas agora está tentando aí dar esse resgate aí no futebol e é um jogador jovem, tem muito talento, muito potencial. Boa sorte para o Charles. Olha o time do Guarani. Bola fica com o Daxon, tenta fazer a proteção. Aí chegou o Rogério, mas fez a falta no atacante do Guarani. Clisman Cardoso também está acompanhando a gente. O Lion Cardoso dizendo, bora Leandro. Marcos do Icasa está aqui também acompanhando. Jefferson Pereira. Olha o time do Guarani com o Rai da direita. Dominou e aí o Cachorrão chegou, disse que foi da bola. Mas o auxiliar ali, o Ronemilson, marcou falta do jogador da Raposa em cima do Rai. Alan Vitor vai lá, conversa. Mas a falta é do Leão do Mercado. O Miguel também está por aqui, torcendo pelo Barbalha. Escolinha Revelação. Galera lá de Jati aí, dando a força para o Caio Dantas. Francisco Furtado dizendo, bora Leão. Antônio Carlos, Antônio Afonso, jogava demais. Grande Antônio Afonso, um abraço, meu querido. Tá aqui na torcida. Yardley também tá por aqui. Galera lá do Socorro, torcendo pelo time do Guarani. Olha o Leão do Mercado, tá querendo gol de empate no primeiro tempo. Quem vai para a cobrança é Manuel Chuva. Apenas 2 jogadores na barreira tricolor. Autorizado pelo árbitro. Manuel Chuva para a cobrança, deixou com o Elvis. Ele bota na área, toca de cabeça, olha o gol. Defendeu o goleiro Jefferson. A sobra do Guarani. O Rai vai na canhota. Toca pertinho com Isaú. Isaú tentou o drible, o último toque foi do Caio Dantas. A bola foi para a lateral, mas que defesa do goleiro Jefferson. Quase o Guarani fazia o gol de empate aqui no Inaldão. Mas Leão do Mercado segue com a bola. Denis Baiano. E acabou o árbitro dando reversão ali do jogador do time do Guarani. Agora a chegada foi boa. Também de cabeça chegou venenoso o time do Guarani. Quase empatava a partida, hein, Leandro? Finalização boa do atacante do Guarani, cabeceou para baixo e aí o Jefferson conseguiu espalmar, afastando o perigo. Boa chegada do Leão, respondendo também na bola parada. Amistoso regional, Barbalha e Guarani, aqui no Estádio Lírio Calor Inaldão, no oferecimento do vereador Bilinha, um vereador que apoia o esporte da terra do Padre Cícero. Olha a falta para o time do Guarani, já vinha aqui numa tabelinha boa e o Manuel Chuva recebeu a falta em cima do árbitro. Charles chega, conversa, pondera, mas o Marcos Cruz estava em cima do lance e marcou falta, favorecendo ao Leão do Mercado. A Vívia Letícia, bora Barbalha. Comercial Icanete também está por aqui. Nossa querida Marília, beijo para Marília da Icanete. Também está aqui na torcida. Cícero Grangeiro, Barbalha com esses atacantes. Não vai a lugar nenhum, tá gostando não. O Grangeiro tá meio na crítica aqui com o ataque do time do Barbalha. Ô Afonso, um abraço meu querido. Marcondes também deixando aqui, parabéns aqui pela transmissão. Obrigado meu querido Marcondes, está sempre acompanhando. Tá lá em Juazeiro acompanhando aqui o canal Replay com Tony Souza. Lá vem o time do Guarani agora com uma falta a seu favor. É o Daxon que vai para a cobrança, né? É o Daxon. Camisa 9, será se vai arriscar direto o Daxon, rapaz? É de longa distância. Jogadores da barreira. Lá vai o Daxon, chuta direto para fora. Leandro Santos. 22 minutos deste primeiro tempo. Quem é aí nesse amistoso, Leandro? Duas equipes bem agressivas, como a gente imaginava, a proposta de jogo ofensivo. Deu para perceber no início do jogo o Guarani usando bem o lado esquerdo com o Manuel Chuva. E a partir do momento que percebeu uma brecha aqui no lado direito do Barbalha, passou a lançar mais essa bola aqui com o Rai. A disputa está até aqui interessante, ele com o Cachorrão.
tendo bastante equilíbrio nessa disputa aqui do lado direito. E o Barbalho, quando tem a bola no chão, também tenta sair com a bola trabalhada com o Zé Oliveira, buscando a velocidade dos seus atacantes, o Alan Vitor, o Bidu, lá na frente. E aí quando consegue fazer uma triangulação, uma troca de passes corretas, chega perigosamente e aí mostra realmente a ofensividade de ambas as equipes. Chegou ao gol com uma boa subida ali do Alan Vitor, uma saída errada do André. Vejo momentaneamente equilibrada a partida, mas pelo que produziu até então é merecida essa vitória parcial do time do Barbalho. E agora tá ali caído o Bidu. Bidu sente ali, bota a mão na altura da lombar. Fica caído ali o jogador camisa 11 do time do Barbalha, mas não vai precisar de atendimento. Arremesso manual para Raposa. Anderson Cachorrão. Procura Zé Oliveira. Dá um drible de corpo. E aí? O drible de corpo foi tão eficiente que driblou até ele mesmo. Saiu com o bola de todo Zé Oliveira. É tiro de meta que favorece ao Leão do Mercado. Padaria e panificadora Pão Nobre. Trabalha com vários tipos de pães e também aceita encomendas. Salgados, brigadeiros, kit festa. Fica a Avenida Castelo Branco, 3426, no bairro Novo Juazeiro, na terra do Padre Cícero. Telefone WhatsApp é o 99937-2058. Padaria e panificadora Pão Nobre. Segue também lá no Instagram. 24 minutos do primeiro tempo, aquela paradazinha para hidratação coordenada pelo árbitro Marco Antônio Cruz. Vamos aqui rapidinho fazer o registro da galera. Mário Sérgio Bezerra, tinha meu parceiro Renatinho Serra, joga demais, tamo junto. Vamos aqui, deixando um abraço aqui pro Romim, esse tambizão, Deus te abençoe sempre. É o José Roberlan, deixando um abraço aqui pro presidente do Guarani. E confesso que não viu o Romeu Caldas aqui, eu acho que o Romeu não veio para cá, que está fazendo um trabalho de resgate do time do Guarani, né? O Romeu Caldas está de parabéns, pegou o time na Série B, tinha até uma equipe que a gente pensava que podia brigar, e no último jogo da primeira fase, o Guarani estava brigando, aliás, estava se classificando, né? E aí levou o empate contra o Iguatu, aqui no Inaldão, acabou caindo, né? Foi um golpe duro para o presidente Romeu Caldas, e que agora está resgatando o time do Guarani. E muita gente achava que o Guarani poderia vir com a equipe frágil, e a gente está vendo que ele está conseguindo, né, junto com o Lamar, enfim, com vários membros da diretoria, montar uma equipe forte. Esse time do Guarani é um time competitivo e tem tudo aí para dar alegrias para o torcedor do Leão do Mercado, viu, Leandro? São bons jogadores rodados, com experiência nesse tipo de competição. É um time que tem um conjunto que a gente percebe que é muito qualificado também. Não está acertando ainda a estratégia montada para esse jogo. Eu acho até, Tony, que faltava um homem de criação nesse time do Guarani, que bote a bola no chão, que rode o jogo no time do Guarani, como é o caso do Zé Oliveira pelos lados do Barbalho, que ele vem aprontando, criando nesse time do Barbalho. Então a gente vê essa ligação direta, buscando os jogadores mais abertos, os pontas, como é o caso do Manuel Chuva e do Leandrinho, mas eu vejo que o problema do Guarani está sendo apenas esse, colocar a bola no chão, tentar uma jogada trabalhada, até porque o Lamar, a sua escalação apresenta aí 3 jogadores mais de contenção, né, que é o caso do Isaú, o Denis e o da Silva, e falta esse homem que saia mais para o jogo, que possa realizar uma jogada individual e alimentar os seus jogadores de ataque. Mas é uma equipe que vem fazendo um bom jogo, vem pressionando, tomou um gol muito cedo, mas não deixa de agredir, não fica esperando o Barbalho no seu campo, também vai para cima e chegou também em alguns momentos a tentar esse gol de empate. É uma partida equilibrada, mas como eu falei agora há pouco, pelo que produziram até aqui, o Barbalha vai merecendo estar com essa vantagem de 1-0. Daí as palavras de Leandro Santos. Voltando agora, a bola rolando, arremesso manual já cobrado. Alan Vitor chegou ali, pediu o último toque foi o jogador do Barbalha. Bola com o Guarani, Manuel Chuva. Habilidoso, perdeu a bola, Bidu, tenta o drible. O último toque foi do Chuva. É arremesso manual que favorece a Raposa Caririense. Cachorrão, vai para a cobrança. Bidu já chega pedindo. Ele bota lá na área. Bola quica, Denis Baiano tira. Toca de cabeça Isaú. Caio Dantas. Toma Manuel Chuva.
Já toca com Elvis. Liga rápido com o Leandrinho. A bola muito forte. Correu demais, foi para a linha lateral. É arremesso manual que favorece o Barbalha. Chico Pinheiro, abraço pro Chico Pinheiro aqui. Galera lá no Pão Nobre. Todos acompanhando aí. Chico Pinheiro tá torcendo pelo Leão do Mercado. E a Fernanda me mostrou aqui umas fotos lá do Pão Nobre. Só pão de primeira, hein, Fernanda? Só de primeira linha. Vai lá, Leandro. Você falou agora há pouco o nome do Caio Dantas, né? Uma revelação desse time do Barbalha do Campeonato Cearense Sub-20. Quem está acompanhando a gente aqui, já colocou uma mensagem aqui no nosso chat, é o Jandinho Mirandiba. Está lá no Resende, no Rio de Janeiro. Ele também foi uma boa revelação do Azulão da Princesa no Sub-20. Está aqui acompanhando o nosso futebol caririense. Um abraço pro grande Mirandiba e um menino humilde, um menino que tem tudo para vencer. Estamos na torcida pelo Mirandiba, né? Não apenas por jogar muito, que ele joga demais, tem faro de gol, mas também por ser um garoto humilde, certo? E que a gente tá na torcida. Um abraço pro Mirandiba, boa sorte lá no Resende do Rio de Janeiro. Revelação com certeza do futebol, não apenas do Crato, mas do Cariri na primeira fase do Campeonato Cearense Sub-20. Lá vem o Guarani com Da Silva. Toca ali com o Leandrinho. Tenta a jogada individual. Tabela com o Elvis. Segura. Da Silva. Manel Chuva. Toca pertinho ali com o Denis Baiano. Olha o Leandrinho. Vem receber. Elvis. Troca passes, troca figurinhas o time do Guarani. Olha o Chuva, abriu na esquerda. Leandrinho, já toca a bola. Olha o Elvis, entrou na área. Olha o time do Guarani. Elvis chegou ali, pediu falta e o árbitro não deu nada. O Charles sai na bola. Agora o contra-ataque é do time do Barbalha. Chechel já liga lá pela direita. O time com o Renatinho. Ele passou, caiu, foi falta. Foi derrubado o Renatinho pelo Isaú. E o Marcos Cruz vai lá e dá cartão amarelo para o jogador do time do Guarani. Agora, eu vou dizer uma coisa a você aqui, viu, Leandro? Como joga quando tá com a bola nos pés, como joga bonito, como joga envolvente esse time do Guarani. Característica de quem dentro de campo também jogava bonito, que é o Lamar Lima, hein, Leandro? Exatamente. Antes da parada, a gente falava da ligação direta lá no ataque. E aí, após a conversa aqui com o Lamar, o Guarani voltou tocando a bola, valorizando essa posse de bola. E numa rápida troca de passes, envolveu bem a defesa do Barbalha. E aí o Elvis saiu ali na cara do goleiro Jefferson, pediu o pênalti, o Marquinhos não marcou, mas chegou bem a equipe do Guarani nessa situação de ataque. Olha o Zé Oliveira, bota a bola na área. Rai, toca de cabeça. É escanteio para o time do Guarani. O André ficou apenas observando, orientando ali o círculo defensivo. Mas o último toque foi do lateral do time do Leão do Mercado. Zé Oliveira que vai para a cobrança, sempre nas bolas paradas ali no escanteio. Vai o Zé Oliveira e foi do lance desse que saiu o primeiro gol da partida. Saiu o gol da Raposa Caririense. Estamos aos 30 minutos deste primeiro tempo. Amistoso regional, jogo bom aqui no estádio Lírio Caloi Naldão. Zé Oliveira na cobrança, bola na área, olha o toque de cabeça. Era de cabeça, mas passou por todo mundo. E o zagueirão Rogério acabou tocando na bola meio esquisito. E ela foi para a linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Guarani. No oferecimento do vereador Bilinha, o vereador que apoia o esporte na terra do Padre Cícero. Vereador Bilinha, olha o Da Silva na fogueira pro André, rapaz. Tocou com o Isaú, ajeitou, tentou o drible, se atrapalhou, melhor pro Renatinho. Toma a bola, fica ali na jogada individual. E aí saiu com bola e tudo o Renatinho. O auxiliar estava lá. Dedurou e o árbitro atendeu. É arremesso manual pro time do Guarani. Um abraço pro Romero Passos. Elogiando aqui o Cachorrão, Antônio Carlos também por aqui. Olha o Guarani. Denis Baiano aí, tocou muito esticado. O Charles não quis conversa. Botou a bola para lateral, o zagueirão do time do Barbalha. Arremesso lá na canhota. O Guarani tem pressa. O Leandrinho deixou com o Elvis. Elvis toca com o Natan. Da Silva. O Kevin está do outro lado pedindo. Prefere recuar com o goleirão André. Olha o André. Manel Chuva agora. E aí o árbitro marcou falta.
Falta para o time do Guarani. Natan que vai para a bola, deixou com o da Silva. Abre na canhota, procura o Leandrinho. Olhos nos olhos com Caio Dantas. Ele tenta a jogada, passou pelo primeiro, pelo segundo. Arriscou no gol. Amistoso regional aqui no Estádio Lírio Caluinaldão, Barbalha e Guarani. No oferecimento de Drogaria Ideal. A única em Barbalha que vai até a meia-noite em breve. 24 horas, Drogaria Ideal, no Marco Zero de Barbalha, em frente à antiga Caixa Econômica. O WhatsApp para pedidos 98102-0803. Drogaria Ideal, em breve, 24 horas em Barbalha. Lá vem o time do Guarani, Isaú, Denis Baiano, chegou, deu ladrão, Manel Chuva continuou com a bola, protege. Denis Baiano, abre na esquerda, Elvis. Olhos nos olhos com o Renatinho. Tocou pertinho com o Isaú. Já passou do outro lado ali o Natan. Da Silva. Recua todo o time do Barbalha. Denis Baiano, Manel Chuva. Barbalha tenta forçar o erro. Continua com o Manel Chuva. Agora sim errou. Chechel. Fica na disputa, briga boa. A bola sobra com o Manel Chuva. Natan. Da Silva. Ele abre na velocidade. Bota o Elvis para correr. O Eduardo tá por ali. Lateral time do Barbalha. Caio Dantas. Toca com Zé Oliveira. Tenta botar velocidade. Na marcação tá o Isaú. Abre na esquerda. Errou o passe. Denis Baiano. Isaú tranquiliza. De novo com o Denis Baiano. Abre na esquerda. Por ali tá o Natan, zagueirão. Tentou fazer o corta-luz. Leandrinho não pegou bem da bola. Melhor pro Eduardo. Já toma de novo o Barbalha, tá com o Chechel. Faz o giro, olha o Chechel, habilidoso. E aí, acabou sendo tocado. Recebeu a falta o volante do time da Raposa. Alan Nascimento, Chico Pinheiro, Plácido Ângeles. Também acompanhando aqui a transmissão. Grande Plácido, trabalhou muito tempo aqui no Guarani. Eu dando um abraço aí para o Josafá Figueiredo, ex-presidente do Leão do Mercado. Um abraço para o Josafá e também para o nosso querido Plácido Ângeles. Olha o time do Guarani, tentava por ali o Dagson. O último toque foi do Charles. É lateral para o time do Leão do Mercado. 35 minutos do primeiro tempo. Segue Barbalha 1, Guarani 0. Leão do Mercado é valente, vai para cima. Tenta o empate. Aí na hora da dominada, o Isaú não pegou bem na bola. Ela foi para linha de fundo, é tiro de meta que favorece a equipe do Barbalha. Espaço de dança, Aline Silva. Hitbox, vamos lá, Leandro. Tem o que mais? Hitbox, fit dance, dança do ventre, aulas de alongamento, treino funcional, aerodança melhor idade, dança kids, enfim, Ufa. Diversas modalidades lá. Eita, minha coisa demais, espaço de dança Aline Silva. Olha o time do Guarani, Isaú quase perdeu o tempo da bola, Isaú. Melhor para o time do Barbalha. Caio Dantas tomou, tocou com Zé Oliveira, abre na esquerda. Cachorrão. Recua ali com o goleiro Jefferson. O Jefferson quis conversa. Bota a bola pra frente. E aí o Caio Dantas foi ali. O árbitro marcou falta do Caio Dantas, do Manuel Chuva. E a saudade dessa reclamação da torcida, hein, Leandro? Torcedor reclamando. Eu acho que quem mais gostou desse período de pandemia, não da pandemia, mas dos portões fechados, foram os árbitros. Eles foram poupados, pelo menos pela torcida. Olha o time do Guarani. Elvis, Manuel Chuva, não teve o domínio, tirou o Chechel. Na disputa, melhor para o Denis Baiano. Faz o lançamento. Anderson Cachorrão, tira de cabeça, sobra do Guarani. Isaú, tocou ali com Kevin. Rai, entrou aí, foi para a bola. Na sobra, o árbitro não deu nada. Pediu a falta o Rai. A bola ficou com o goleiro do time do Barbalho, Jefferson, e fica caído ali o Zé Oliveira. Zé Oliveira é quem está caído ali no campo, jogador do time do Barbalha. Manda um abraço aqui para o Erivelto Gonçalves. Grande Erivelto, abraço, meu querido. Trabalhei muito tempo com o Erivelto, um timaço, tanto da Iracema como da Vale. Fazia um plantão. Tá difícil para encontrar um plantonista esportivo como o grande Erivelto e que também acaba trabalhando aí nas outras, né? Grande Erivelto. Jefinho Emiliano também está por aqui. Rafael Antes, pois não, Fernando.
Tá na Iracema, né? O velho tá na Iracema, meu querido Erivelto Gonçalves está na Rádio Iracema. Um abraço aos amigos da Rádio Iracema de Juazeiro do Norte. A bola é com o time do Barbalha. Jefferson. Tentou tocar, chegou por ali o Natan. Abre na direita com o Rai. Faz lançamento, procura o Dagson. Olha o Charles. Zagueirão chegou ali, deu um toque, botou para lateral. Não tem brincadeira com o Charles. É lateral para o time do Barbalha. Ó, o time do Guarani. Chuva, tem pressa o Leão. Dagson, tentou o drible. Chega na sobra o Rogério, não quis conversa o zagueirão do time da Raposa. É mais um arremesso manual que favorece ao Leão do Mercado. De lateral em lateral, o time do Guarani vai ali povoando o setor defensivo do time do Barbalha. Tentando o gol de empate. Rai na bola. Já toca Manuel Chuva. Faz o cruzamento. E aí não pegou bem na bola o Manuel Chuva. É apenas tiro de meta que favorece a Raposa. Vamos ver aqui. Janderson Batista tá por aqui. Luiz Neto também tá deixando aqui o recado. Rafael Ângelo. Enfim, um abraço para essa turma toda. Bola disputada. Rai o Cachorrão. Chega ali o Rai. Bota a bola para ali lateral. Arremesso manual que favorece a equipe do Barbalha. Charles que vai para a cobrança. Segue 1-0 Barbalha contra o time do Guarani. Leão do Mercado de olho na Série C do Campeonato Cearense. Barbalha de olho na Taça Fares Lopes. Na verdade o Marcos Cruz deu falta ali, né? O Charles é que vai para a cobrança. Bota a bola lá do outro lado. De cabeça da Silva. Elvis. Tentava ligar com o Leandrinho. Melhor para o Chechel. Toma o Manuel Chuva. Rogério por baixo. Mas aí o árbitro acabou, deu falta. Dando falta ali do Manuel Chuva. Ele estava como se fosse a vantagem. Não deu a vantagem. Ficou a falta para o time do Guarani. Já cobrou o Leão. Dagson. Olhos nos olhos. Melhor para o atacante. Sobrou com o Isaú. Na briga com o Chechel, continuou com o Isaú. Da Silva. Na direita, com o Rai. E aí ele marcou a falta do Anderson Cachorrão. Chega ali. Toda falta é uma reclamação. Toda falta é uma reclamação do lado e do outro. É, meu amigo, com o torcedor é assim. É desse jeito, hein, Leandro? Dando muita saudade dessa participação do torcedor, cobrando os jogadores, reclamando da arbitragem. Mas como eu falei, tá interessante essa jogada aqui pela direita, o Rai acionado, a pegada do Anderson ali. Dessa vez chegou cometendo a falta e tem mais uma boa oportunidade agora o Guarani na bola parada, tá lá na bola mais uma vez o Elvis. É verdade. Elvis e Leandrinho. Lá vai o Elvis. Ele chuta direto no gol. Chega de cabeça o Charles. Bota a bola para lateral, pediu a falta. Mas o Marcos dá apenas arremesso manual para o time do Guarani. Acabou pedindo a falta ali. Ficou no chão o zagueirão do time do Barbalha. Mas é arremesso para o time do Guarani. Um abraço para a Raíssa, David Josuel, Eugênia Elce, grande Eugênia. Fotógrafa esportiva, tirou muitas fotos, belas fotos aqui de jogos na região do Cariri. Um abraço para a Eugênia. Lá vai o Elvis, vai colocar a bola na área. Leão do Mercado tá tentando, chega o zagueirão Rogério, tira, a bola é sobra do Guarani. Denis Mano bota para dentro, Caio Dantas tira de qualquer forma, mas a bola sobra com o Leão. Isaú, Rai. O Rai não quis conversa, ó. Recua a bola pro goleirão, o André Pereira. O André toca com o Kevin. Abre na direita com o Rai. Evita a saída. Tenta ligar o time do Guarani na contra-ataque rápido. Cachorrão não acreditou. O Elvis foi lá, se antecipou. Tenta a jogada, olhos nos olhos. Abre no meio, na entrada da grande área. Chegou Caio Dantas. Natan protege ali com o corpo. Recua um pouco mais com o da Silva. Recua pro André.
O Leirão não quer conversa. Bota tentando ligar o ataque. Elvis do peito. Chechel dá um toque na bola. Zé Oliveira. Chechel. Cachorrão. Não tocou bem. Olha o Rai. Contra-ataque do Guarani. Olha o Daxon. Chega o zagueirão Rogério. E aí na hora não teve o domínio. É arremesso manual para o time do Guarani. Rai. Chegou na marcação ali o Zé Oliveira. É bola pro Leão. Rai da bola. Procura o Leandrinho. Foi pro chão o Leandrinho. Tentou cavar a falta. O árbitro deu apenas arremesso manual que favorece a equipe do Barbalha. Padaria e panificadora Pão Nobre, todos os tipos de pães, aceitando também encomendas de salgados, bolos personalizados, brigadeiros, kit festa. Padaria e panificadora Pão Nobre, fica na Avenida Castelo Branco, 3426, no bairro Novo Juazeiro. Lá vem o time do Barbalha, fica por ali na briga o Renatinho com o Isaú, melhor pro Renatinho. Isaú pressiona, disputa boa, puxou pela camisa o Isaú. E aí fez a falta. E o Isaú tem que abrir o olho que ele já tem cartão amarelo, né? Vamos ficar esperto o volante do time do Guarani. Rogério cobra a falta, procura o Alan Vitor. Rai, na disputa, melhor pro Rai. Não tocou bem na bola. A sobra do Barbalha. Zé Oliveira, Alan Vitor. Ele bota a velocidade na canhota. Tentou passar por baixo. Limpo ali o Kevin. Toca com Chuva. Briga com o Chechel, caiu, pediu falta. Lá vai o Chechel. Kevin dá o combate, errou o passo. O Chechel, melhor pro da Silva. Denis Baiano. Bola tá lá e cá, disputadíssimo, amistoso. Lá vai o Elvis na canhota. Toca com o Daxon. De novo com o Elvis. Isaú, faz o giro. Aí errou o passe pro Manuel Chuva. Melhor pro Chechel. Abre na esquerda. Alan Vitor. Lá vai ali o Kelvin. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. O árbitro deu vantagem. Charles na bola. Tocou com o Caio Dantas. Eduardo. Procura ali o Renatinho. Na marcação com o Natan. Tentou jogada de efeito, agora não deu certo. Melhor pro zagueirão do time do Guarani. Manuel Chuva. Fica caído ali o Alan Vitor. Bota a mão ali na altura da coxa esquerda. Fica sentindo o atacante do time do Barbalha. Um abraço aqui para o César Santana. Juninho Siqueira. Malu Albuquerque. Galera deixando aqui o seu recado. O presidente Romeu Cadas também está por aqui. A gente falava que não tinha visto ainda, mas na verdade ele está por aqui. O Rominho, né? Presente do Leão do Mercado. Presente do Barbalha, Lourão está por aqui. O Rominho também está por aqui. Presente do Guarani, presente do Crato. Do Crato está de olho com certeza no time do Barbalha, já que vai disputar a Taça Fares Lopes. Todo mundo observando. Crato, e quem não está aqui está observando pelo canal, com certeza. Crato que já vem trabalhando, Tony. Já tem uma garotada que se apresenta essa semana, está fazendo testes lá com o preparador físico, o Márcio. E aí na próxima segunda deve estar chegando as contratações, os jogadores que vão vir de outras cidades, para daí sim o time do Azulão da Princesa começar os seus trabalhos, visando também a sua estreia na Taça Fares Lopes. Já tem amistoso marcado também contra a equipe do Icasa no próximo dia 23. É verdade, o Icasa que vai disputar também a Taça Fares Lopes. Guarani com a bola. Isaú. Ali no círculo central, prefere tocar com o da Silva. Recua todo agora o time do Barbalha. Leandrinho. É Arisco. Abre na direita ali com o Rai. Ó o Leandrinho, cruzou. Chega de cabeça por ali o Charles. A sobra com o Bidu. Adiantou demais, melhor pro Denis Baiano. Tá sozinho por ali o Kevin. Tocou com o Rai. Kevin. Domínio do peito, Manuel Chuva. Denis Baiano. Abriu aqui com o Rai. Ele vira o jogo. Lá pro Natan. Tocou de cabeça, sozinho no setor intermediária. O da Silva. Denis Baiano. Vai o lançamento.
Olha o Leandrinho, saiu Jefferson, pode ser o gol do Guarani, tira o Eduardo. A sobra é do Léo do Mercado, olha o Rai, chutou, Charles, não pegou a sobra o Dagson, mas ela fica na esquerda, a bola segue com o Guarani, é o Elvis fica ali, olhos nos olhos que o Eduardo tocou com o Chuva, na marcação Chechel, foi pro chão, pediu falta, o árbitro não deu nada. Já sacou a bola o time do Barbalha e apita o árbitro Marcos Cruz. 47 minutos do primeiro tempo. Encerra a etapa inicial. 1 para o time do Barbalha, 0 para o time do Guarani. É amistoso, mas o jogo tá bom, o jogo tá movimentado. O jogo tá lá e cá. Tanto o Barbalha como também a equipe do Guarani. E a gente vê aqui novamente a torcida em campo, a torcida no estádio. Como é bacana a gente ver o torcedor aqui no estádio de volta, acompanhando os jogos dos nossos clubes, né? Como é bacana, como realmente é bacana da gente ver. Daqui a pouquinho tem o segundo tempo, no oferecimento de Drogaria Ideal. A única farmácia de Barbalha que está aberta até meia-noite, em breve, 24 horas. Drogaria Ideal, no Marco Zero de Barbalha, em frente à antiga Caixa Econômica Federal. WhatsApp para pedidos, contatos 98102-0803. 98102-0803, Drogaria Ideal. Edilã Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilã Máquinas, Rua do Videl, esquina com a Rua Senador Alencar. Icanet, o seu provedor de internet do Cariri, tem nome. Icanet é uma empresa do Cariri que investe no Cariri. Espaço de dança Aline Silva, no Crato. Espaço de dança Aline Silva, sempre com hitbox. Me lembra aí, Leandro, eu sou péssimo de memória. Fit dance, aerodança melhor idade, dança do ventre, aulas de alongamento, K-pop infantil, infanto-juvenil, enfim, várias modalidades presentes lá no Espaço de Dança Aline Silva, na Rua Monsenhor Esmeraldo, 429, pertinho da Refesa no Crato. Beleza, padaria e panificadora Pão Nobre, trabalha com todos os tipos de pães, aceitando também pedidos, salgados, brigadeiros, bolos personalizados, kit festa, pagamento, cartão de crédito, débito e Pix. Fica Avenida Castelo Branco, 3426, no bairro Novo Juazeiro, na terra do Padre Cícero, bem pertinho da igreja Menino Jesus de Praga. Padaria Panificadora Pão Nobre. Telefone WhatsApp 99937-2058. Vereador Bilinha, apoiando o esporte na terra do Padre Cícero. Vereador Bilinha, William Basílio, que é torcedor do Guarani. Grande Bilinha. Manda um abraço pro amigo Dão. Grande Dão, jogava muito. Dava para jogar futebol profissional, era para estar rico hoje, Dão. Você jogar futebol profissional. Eu no ataque, ele no meu campo, eu era artilheiro direto com meu amigo Dão. Grande Dão. Está aqui também acompanhando na torcida. E o bom que eu encontrei Zé hoje, Zé veio aqui para as cadeiras cativas e disse: meus dois times, torço Guarani, torço Barbalha. E aí, Zé, vai torcer quem? Ele disse: não, hoje eu vou torcer o Barbalha. É torcedor do Leão e torcedor do Barbalha, rapaz, o Zé. Aí disse hoje, é isso. Não, hoje eu vou torcer o Barbalha. Vou torcer o time de casa. É, e o Chiquinho está aqui também. Grande Francisco Sá, um abraço. Meu querido Leandro Santos. 1 para o Barbalha, 0 para o Guarani. Gol marcado aos 7 minutos, numa cobrança de escanteio. E o Alan Vitor foi lá, com tranquilidade, de cabeça, fez 1-0 para a Raposa Caririense. O que falar desse primeiro tempo? E olha que é só amistoso, mas para mim, Leandro, particularmente falando, esse amistoso aí foi melhor do que muito jogo valendo que eu vi do Campeonato Cearense esse ano, tanto da primeira como da segunda divisão, viu, Leandro? Verdade, jogo bacana de se acompanhar aqui no Estádio Naldão, esse primeiro tempo de Barbalha e Guarani, como a gente imaginava. Duas equipes que foram agressivas, propondo o jogo, indo para cima, um esquema tático muito parecido, um 4-4-3, com 3 homens de frente, o time do Guarani com 2 jogadores bem abertos e o Dagson como referência, e aqueles 3 homens de contenção, o Barbalha da mesma forma, com 3 atacantes, e a boa saída conduzindo a bola do jogador Zé Oliveira, para tentar alimentar lá na frente o Renatinho, o Alan Vitor e o Bidu. E aí, logo aos 7 minutos, após uma jogada de escanteio aqui, a bola alçada na área, o Alan Vitor livre, subiu bem ali, contou com, no meu ponto de vista,
uma saída atrasada do goleiro André, e aí acabou cabeceando tranquilo, fazendo o primeiro gol da partida, fazendo esse placar de 1-0 favorável ao time do Barbalha. Mas antes, o time do Guarani já tinha chegado bem, teve uma saída errada ali do zagueirão do Barbalha, o zagueiro, só confirmar aqui o nome dele, o Rogério, tentou uma saída pelo lado direito de campo, acabou falhando ali e deu a bola nos pés do Manuel Chuva, que acabou desperdiçando, não conseguiu concretizar a jogada, porque houve uma boa recuperação do Rogério na jogada e acabou salvando ali a defesa do time do Barbalha. O time do Barbalha fez 1-0, manteve a intensidade, manteve essa pegada em cima. O Guarani, da mesma forma, não se retraiu lá atrás, não ficou esperando o time do Barbalha atacar, pelo contrário, ia para cima, porém usando muito da ligação direta. Faltava aquele homem de meio de campo, de condução de bola, de colocar a bola no chão, como a gente falou aqui do Zé Oliveira no time do Barbalha. Era a ligação direta, sempre buscando os lados do campo. O Manuel Chuva lá na esquerda, aqui na direita o Leandrinho e o Rai. E o Dagson meio que ficou sumido. O Guarani está utilizando dessas jogadas. E acabou que não produzia tanto. E o time do Barbalha conseguia recuperar bem a posse da bola. Principalmente aqui do lado esquerdo, o Anderson Cachorrão, muito pegador, chegando firme no Rai, conseguindo essa recuperação. Ali pelo meio de campo também o Chechel e o Caio também nessa pegada muito forte, tentando roubar a bola, atrapalhando as investidas do Barbalha. E no momento que o Barbalha recuperava essa posse de bola, rapidamente o passe é no Zé Oliveira para ele começar a criação das jogadas, saída em velocidade, utilizando o Alan Vitor. O Alan Vitor, que tem uma boa mobilidade, mesmo sendo um 9, não é aquele jogador, ao contrário do Dagson, né, de referência lá na frente. Ele busca o jogo, ele vem aqui no meio de campo tentar criar uma jogada e acabou que dando certo. Teve algumas outras alternativas, outras chances do time do Barbalha, principalmente até a parada técnica. Aí no momento da parada técnica, a conversa com os comandantes, aí sim o time do Guarani voltou um pouco melhor. O time do Guarani mudou a postura, voltou num 3-5-2, o Da Silva passou a preencher aquele espaço ali entre os dois zagueiros, o Natan e o Kevin, adiantou mais dessa forma o Denis Baiano e Isaú. O Manuel Chuva recuou um pouquinho para ser esse homem de meio de campo e deixou lá na frente o Leandrinho com o Dagson para serem os homens de frente do Guarani. E, ao contrário do que vinha fazendo, a ligação direta, o time do Guarani colocou a bola no chão, passou a trocar mais passes, valorizar essa posse de bola, subiu suas linhas, marcando o Barbalha no campo de defesa, pressionando, e aí começou a chegar mais a equipe do Guarani, justamente por trabalhar essa bola e trocar passes nos espaços vazios deixados pela equipe do Barbalha. Teve uma oportunidade na bola parada aos 30 minutos, uma cobrança do Elvis fechadinha ali em cima do goleiro Jefferson, que após o desvio do atacante conseguiu fazer uma grande defesa. Logo aos 32 também teve uma outra oportunidade com o Leandrinho, que recebeu ali um passe e bateu de fora da área, mas a bola passou sobre a meta do goleiro Jefferson do Barbalha, mas passou a chegar bem, pressionou mais, ocupou mais o campo de defesa do Barbalha e ficou mais tempo no ataque. Dessa forma, coube ao time do Barbalha a saída no contra-ataque, essa saída na velocidade. E aí o Alan Vitor passou a ser o homem mais acionado nesse time do Barbalha, justamente por vir buscar o jogo aqui no campo de defesa, mas logo o Guarani matava a jogada ali, ou então mesmo recuperava essa posse de bola. Um jogo muito, muito equilibrado. O Barbalha chegou bem nessa primeira metade de jogo, né? A gente pode falar assim, né? Dizer que um jogo de futebol hoje é dividido em 4 partes. A primeira metade foi dominada pelo time do Barbalha, mas vamos dizer assim, uma porcentagem pequena, porque foi um jogo equilibrado. O Guarani também criou nesse momento, mas o Barbalha ele chegou a ser um pouquinho superior. Após a parada da hidratação, aí sim o Guarani voltou com força total, foi para cima, e o time do Barbalha ficou um pouco mais recuado no seu campo de defesa. E aí essa pressão do Guarani, deixando o Barbalha no seu campo de defesa, fez com que os jogadores tivessem um pouquinho de queda de rendimento, como é o caso ali do Chechel. Ele passou a errar mais passes nessa segunda metade do primeiro tempo. O time do Barbalha não pôde criar como estava fazendo com o Zé Oliveira, e aí acabou que o Guarani passou a ter um tempo maior de posse de bola. Eu acredito que o Barbalha pode usar mais o seu lado direito. O Eduardo, eu vejo que é um jogador que ocupa muito o campo de defesa, não chega tanto ao ataque,
mas a gente percebe isso também porque o Barbalha não usa muito o seu lado direito de ataque. As jogadas são principalmente aqui pela esquerda, que é onde o Alan Vitor acaba caindo aqui, no momento que o Barbalha tenta desafogar ali de trás e tenta sair para uma jogada de ataque. Então vejo que se o Eduardo for um pouco mais utilizado, pode fazer uma triangulação lá pelo outro lado com o próprio Bidu, o Renatinho, para que aí ele apareça mais nesse jogo e possa chegar mais no ataque. O time do Guarani, com essa mudança tática feita pelo técnico Lamar, como eu falei, ele deu oportunidade para outros jogadores aparecerem melhor nesse jogo, como foi o caso do Isaú, apareceu mais, o Manuel Chuva, muita criação, o Denis Baiano adiantou mais aí, chegando ao ataque, e aí permitiu com que o time fosse melhor nessa segunda metade do segundo tempo. Segundo tempo de jogo, né, após esse intervalo, é o momento das mudanças. Leandro, acredito que os dois treinadores vão mudar os seus 11 aí, justamente para fazer os testes, e aí a gente vai aguardar o que vai apresentar nessa segunda etapa a equipe do Guarani, como também a equipe do Barbalha, Tony Souza. Valeu, meu querido Leandro. Só rapidinho aqui para fazer um plazinho com o presidente do time do Guarani, o Romeu Caldas. O Rominho está aqui acompanhando. A gente estava até sentindo falta dele aqui, de repente vimos que ele estava por aqui. O time do Guarani é torcedor, numa expectativa muito grande, Rominho, de ver esse leão do mercado, né? Você que acabou tendo muita dificuldade na queda do ano passado, e aí esse ano está fazendo esse resgate do time, buscando voltar para a Série B do Campeonato. Como é que está sendo esse resgate, como é que está sendo esse trabalho, que a gente sabe que é difícil, né? E mesmo assim o time do Guarani com uma equipe muito competitiva. Homem. Boa tarde. Boa tarde, Tony, Leandrinho aí, todo mundo, todos os telespectadores aí do replay. Na verdade, Tony, já tem gente me chamando de James Bond, que diz que é uma missão impossível o Guarani, mas, cara, eu sou apaixonado por esse time, eu não vou abandonar esse time nunca. E graças a Deus a gente está trabalhando com os pés no chão, fazendo as coisas certas direitinho. E estamos com um time bom, competitivo, que dá para disputar essa terceira divisão, dá para ir em busca da segunda divisão, dá para ir em busca desse acesso. E a gente vai tentar fazer até onde a gente pode e não pode para tentar conseguir esse acesso e dar de volta o leão do mercado para a segunda divisão, a torcida aí. E o Nael? O Nael foi anunciado esse meio de semana, não está por aqui. Cadê o Nael? Na verdade, Tony, o Nael, ele chegou a se apresentar, foi feito acordo com ele, tudo, em questão salarial, acertamos tudo, entre o clube, o grupo de torcedor que ia pagar ele e tal. E assim, e o jogador se apresentou ao clube, né? Mas infelizmente ele se apresentou, treinou de manhã, de tarde, se apresentou um dia antes, fez foto, assinou um pré-contrato comigo, né? Um pré-contrato jurídico que eu estou fazendo com todos os atletas, né? Porque eu dou dinheiro em mão em alguns atletas. Ele fez esse pré-contrato, rubricou todas as folhas, então tá na mão do nosso advogado. Só que infelizmente quando eu fui puxar o contrato dele, eu recebi várias ligações entre um acordo que tinha sido feito entre Casa e Caucaia para tentar prejudicar o Guarani. Que assim, eu não tenho raiva de ninguém, nem do Icardi, nem do Caucaia. Mas foi um negócio entre eles lá, para o atleta não vir para o Guarani. E eu fui bem sincero com a torcida. Niel é um bom jogador, mas não é um jogador... Nael é um bom jogador, mas não é um jogador que vai levar o Guarani nas costas, que vai resolver todos os problemas. Então eu disse assim, se ele não pode vir para o Guarani, a gente vai buscar outro jogador que possa vir com vontade, vestir a camisa do Guarani, que queira vestir a camisa do Guarani e tentar ir em luta com a gente, todo mundo junto, para buscar o título da terceira divisão, voltar o Guarani para a segunda divisão. Então assim, hoje, o Nael hoje não mais faz parte do Guarani. Tem uma dívida hoje com o clube, que recebeu um dinheiro na mão. Provavelmente ele vai para o Caucaia, mas estamos esperando ele se apresentar no Caucaia e o Caucaia fazer a devolução do dinheiro que o Nael recebeu em mão. Já tem um outro nome já para o lugar, então? Já, segunda-feira se apresenta o Guto, o volante, jogou em casa, e o George, o centroavante, que chegou na metade da segunda divisão. Eu contratei ele hoje de novo e segunda-feira de antemão, primeira mão, ele tá chegando juntamente com o Guto aí no Guarani para se apresentar, o centroavante Guto. Okay. O centroavante George. Obrigado, boa sorte aí, viu, Rominho? Agora, seja o James Bond, resolva os problemas, mas não faça igual o filme de agora não, que ele morre no final, viu? Não, foi o que eu disse para meus atletas aí, eu digo, a hora de a gente errar é essa. Os amistosos contra time grande, como o Barbalha, que é um time de nome, de tradição, que pra mim foi o que eu mirei na pré. Vamos fazer amistoso com um time que tenha competência, que tenha time bom. Então a gente migrou o Barbalha, tá dando certo, ganhamos de 1 a 0 lá no nosso mando de campo, estamos perdendo aqui.
Mas vamos fazer o melhor para tentar empatar ou ganhar o jogo. E seja o que Deus quiser, a hora de errar é aqui. A gente não pode errar dia 24 contra o Quixadá. Valeu. Um abraço, Rominho, presidente do time do Guarani, trazendo algumas notícias aí de primeira, né? Essa daí porque o Nael, ou seja, não é mais jogador do Leão do Mercado, chegou a ser anunciado. Tem aí uma situação entre Icasa e Caucaia, segundo o próprio Romeu Caldas. E agora tem também essa questão. Guto chegando, já tinha sido anunciado. A gente já tinha falado, inclusive, aqui no canal. E o George, atacante, que chegou ano passado na reta final e que chega novamente aí pro Leão do Mercado. Novidade. Tá vendo como é bom conversar, Leandro? A gente tem novidades. E o Nael, que seria mais um daqueles jogadores, né, de vestir a camisa de dois rivais, né? E aí chegou no Guarani com essa polêmica toda, causou toda uma repercussão no final dessa semana, mas aí o próprio presidente vem aqui explicar realmente o que aconteceu, e aí o Nael não faz mais parte da equipe do Leão do Mercado, que sem o Nael não deixa de ser forte, uma equipe muito competitiva, como vem mostrando aí nesse amistoso essa tarde aqui no Inaldão. É verdade. Vamos pro segundo tempo. Tá tudo pronto aí para Barbalha e Guarani. Por enquanto tá dando 1 a 0 pro time do Barbalha. Tá dando 1 a 0 para a Raposa Caririense. Teve substituição, daqui a pouquinho a gente confirma. Bola rolando no estádio Lírio Calui Inaldão para Barbalha e Guarani. Vamos confirmar aqui modificações do time do Barbalha. Saiu aí o Alan Vitor com a 9 para a entrada. Guarani, né? Saiu o Dagson, né? Para a entrada do Laertes, camisa 20. Laertes, portanto, entrou no lugar do Dagson. E quem foi? E saiu Isaú, volante. André Cassaco, então, na entrada o Isaú. André Cassaco tem a 18. O André Cassaco, experiente atacante, jogador de área, né, que chegou aí também para reforçar o time do Guarani. Portanto, duas entradas importantes, André Cassaco e Laertes, um atacante e um meia, né, saindo aí um volante e um centroavante. Abraçar aqui o Léo, rapaz, está aqui acompanhando a gente, deixando um abraço aí pro Leandro, tá com o Josué, enfim, um abraço para essa turma toda. Lá vem o time do Guarani, o Barbalha tenta sair. Caio Dantas, tocou de peito ali o Renatinho. Denis Baiano, vai a proteção. Tocou mais atrás ali com o jogador que é o Natan. Laertes está aí tocando na bola pela primeira vez. Bom jogador, já foi campeão cearense, inclusive com Fortaleza. Mas uma contusão acabou atrapalhando a carreira do bom meia Laertes. Gosto muito do Laertes. Torço muito para que ele volte a atuar como ele atuou no passado, principalmente com a camisa do Tricolor de Aço. E agora o Rogério chegou mais forte em cima do Elvis. Fez uma falta ali em cima do lateral esquerdo da equipe do Guarani. Um abraço aqui para o grande Luiz Fidelis. Um abraço para o Luiz Fidelis, também está acompanhando aqui a gente. Deixando dizendo que o Raimundinho é um motivo de orgulho para todo o caririense. Verdade, o Raimundinho que está lá no Atlético Cearense. O Cristian Novinho também está por aqui com a gente. Um abraço pro Novinho. Joel Freitas está em Belém do Pará, acompanhando a Raposa dos Verdes Canaviais. Torcendo pelo Barbalha. Um abraço pro Joel lá em Belém do Pará. O Alisson Santos está com o pai dele, o Mundinho dos Espetinhos, também acompanhando aqui o replay com o Tony Souza. Um abraço, valeu. Rochélio também está aqui com a gente. Grangeiro também aqui acompanhando. Um abraço pro Grangeiro. Pois não, Leandro? A mensagem chega aqui do Siqueira, né, que é avô do Alan Vitor, completando 70 anos hoje, agradecendo o presente que recebeu aí do seu neto, o gol do Alan Vitor, o gol que vai dando a vitória momentânea aqui ao time do Barbalha. Abraçar o grande Siqueira, um grande desportista do futebol barbalense. Verdade, natural de Sobral e há anos está aqui na região do Cariri. Ó, falta pro Guarani. Laertes, bota a bola na área, chega, tira a defesa ali com o Charles. Renatinho, tocou com o Eduardo. Dá o drible, tocou meio campo, Renatinho, tentou dominar o Caio Dantas, não teve domínio. Também não teve domínio o Cassaco. Melhor pro Chechel. Abre na esquerda ali com o Anderson Cachorrão. Chechel tocando com o Rogério. Abre na direita com o Eduardo. Tentou o drible. E aí, até teve o drible, mas aí caiu. E a bola sai arremesso manual pro time do Guarani.
Laertes. Procura para quem tocar. Manuel Chuva. Natan, de novo Chuva. Toca com Da Silva. Denis Baiano. Leandrinho. Tentou abrir na direita com o Rai, mas aí saiu, não pegou bem na bola. Olha o Renatinho. Olha o Renatinho, fez festa ali no meio campo. Habilidosíssimo, camisa 10 do time do Barbalha. Chechel. Cobra a falta procurando Alan Vitor. Toque de cabeça ali o Kevin. Rai. Segura a bola. Procura para quem tocar. André Cassaco. Olha o André Cassaco tá indo para receber. Denis Baiano. Laertes. Tentou tocar com o Leandrinho. Melhor ali para o Rogério. A sobra do Barbalha. Chechel já tocou com o Zé Oliveira. Bota a velocidade. Quase era para o Alan Vitor. Chegou por ali o Kevin. Denis Baiano tentou fazer a ligação. Melhor para o Charles. Tocou para o Chechel. Caio Dantas. Abre na direita ali com o Renatinho. Alan Vitor. Passou pelo primeiro, pelo segundo. Tocou para o Eduardo. Lá vem o time do Barbalha. Olha o cruzamento, André. Por baixo, firme. Fez a defesa o goleirão do time do Guarani. Já tenta ligar o contra-ataque rápido pela direita com o Rai. E aí pediu falta. O árbitro não deu nada. Saiu com bola e tudo. É arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Aliás, equipe do Barbalha. Um abraço aqui pro Luquinha, o Laertes, na cidade do Crato. Roberto Maguila, abraço pro grande Roberto Maguila. Também acompanhando aqui esse amistoso. Olha o Caio Dantas, tocou, Renatinho, posição legal. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Barbalha! Renatinho é jogador que arrebenta. O passe do Caio Dantas foi açucarado. O Renatinho recebeu, dominou e de canhota fuzilou a meta do goleiro André. Renatinho é jogador que arrebenta. O camisa 10 é driblador e também tem boa finalização. Agora o placar no estádio Lírio Caloi Naldão tem Barbalha 2, 0 pro Guarani. E que passe do Caio Dantas pro Renatinho, hein, Leandro? Que personalidade do garoto. A cobrança rápida ali do lateral, o Caio Dantas recebeu, dominou, enfiou caprichosa para o Renatinho, que saiu na cara do André e não teve o que fazer, só buscar a bola no fundo das redes. Segundo gol do Barbalha, um momento que pegou ali a zaga do Guarani desatenta, colocou velocidade na jogada e aí o Renatinho fez o segundo gol do Barbalha. Volta para a segunda etapa, como começou o segundo tempo, atenta, agressiva, e aí chega ao seu segundo gol com méritos o time da Raposa Caririense e destacar o passe do garoto Caio Dantas, com muita personalidade, uma baita assistência do camisa número 8 do Barbalha. É verdade, um passe muito bom e o Renatinho acabou ali chegando ali no meio da zaga, recebeu e fuzilou a meta do goleiro André, sem chance para o goleiro do time do Guarani. Fica caído ali o jogador do time do Barbalha. Caído ali o atleta, se levantando. Ali confessa que não dá e não parece que não vai dar. Estão pedindo substituição ali. Parece que o Charles, né? Parece que não vai dar mais para o zagueiro do time do Barbalha, o Charles. Que, aliás, estava bem no jogo, o Charles, é, Leandro? Fazendo uma boa dupla ali com o Rogério. O Rogério teve uma falha no início do jogo, mas conseguiu se recuperar e vinha jogando bem. Mas aí no momento que subiu ali para cabecear a bola, o Charles já caiu erguendo o braço. Parece ser algo muscular ali com o zagueirão do Barbalha. Perde um bom defensor, mas aí é o momento exatamente do Jorge testar, né, essas alternativas, as trocas, as substituições. E vamos ver quem ele vai colocar a campo aí após essa contusão do bom zagueiro Charles do time do Barbalha. É verdade, vamos ver se quem vai entrar ali, quem vai entrar no lugar do Charles. Já foi pedido substituição. Jogadores do Barbalha todos no aquecimento. Fica observando ali o Jorge Luiz.
fica aí momentaneamente com o jogador a menos, o Barbalha Futebol Clube. Bola já foi pro ataque, tentava ali o Alan Vitor. Melhor pro da Silva. Faz o giro, toca perto com o Denis Baiano. Olha o Kevin. Aliás, era o Natan que tava por ali. Alan Vitor, toma a bola. Faz o giro. Segura. Driblou o Manel Chuva. Passou, tentou, aí abusou do drible. Perdeu o passe. Melhor pro Laertes, abre na direita com o Raí. Ele tenta fazer a jogada procurando o André Cassaco. Se atrapalhou o Cassaco e o Cachorrão. Melhor com o Rogério. Caio Dantas. Tocou com o Eduardo. Já abriu para Caio Dantas, subindo no peito. Ele tenta aí, não pegou bem na bola. A bola veio girando, acabou não pegando legal. Bola com o Natan. Manel Chuva. Troca passes do time do Guarani. Denis Baiano. Da Silva. Daqui a pouco vai mudar o time do Barbalha. Daqui a pouco a gente vai ter a confirmação com a Fernanda Alves. Quem sai, aliás, quem sai é o Charles, é quem entra no time do Barbalha. Daqui a pouquinho. Vai trocando figurinhas do time do Guarani. O Rai na direita. Da Silva. Ele faz o giro, tentou virar para canhota, não pegou legal. Melhor para Eduardo. Renatinho. Retrocedeu um pouco mais com o Eduardo. Chechel. Já pede lá na esquerda o Zé Oliveira. E aí ele não acompanhou. O Renatinho estava aqui do lado. E ele tocou na frente. Vai mudar o time do Barbalha, Fernanda. Mudou, Tony Souza, saiu Charles, como a gente já sabe, o atleta de número 4. Para a entrada do 13, Jordan. É o Jordan. Jordan entrando aí. Camisa 13 do time do Barbalha. Jovem atleta, natural aqui da cidade. Inclusive tem um detalhe. O tio do Jordan. Daqui a pouco eu falo. Que lá vem o Barbalha. Troca passa ali, Chechel. Abre na direita com o Renatinho. Daqui a pouco tem mais mudança no Barbalha. Eduardo. Tentou ali com o Alan Vitor. Passou pelo primeiro. Vai tentar passar pelo segundo. Natan na cobrança. Melhor para o Alan Vitor. Ele pedala. E aí a pedalada não pegou legal, mas continua com ele. Ele toca de calcanhar. Renatinho. Abriu com o Caio Dantas. Na direita com o Eduardo. Tentou o drible agora, Eduardo. 2 jogadores em cima. Vai tentar o cruzamento. Chuta em cima do jogador do Barbalha, do Guarani. E consegue o arremesso manual. Vai mudar o time do Barbalha. Fernanda Alves. Muda de novo a Raposa Caririense, Fernanda. Isso mesmo, Tony Souza. Sai o Bidu de número 11 e entra o jogador de número 7, o Romário. Romário aí com a 7. Tanto joga no meio como no ataque. E saindo o Bidu, camisa 11. Renatinho. Retrocede com o Rogério. Deu o drible ali para cima do André Cassaco. E eu falava aqui do Jordan. O tio do Jordan, o Adalto, pelo menos em futebol amador, mas eu não lembro, né? Futebol profissional também. Fez o gol mais rápido aqui do estádio Naldão. 10 segundos. Bater no centro, o Adalto, que era muito bom atacante. Jogou várias equipes de futebol amador aqui na região do Cariri e fez um lindo gol aos 10 segundos do primeiro tempo, o gol mais rápido até agora, que eu tenho conhecimento aqui no estádio Lírio Calô e Naldão. E tem os tios, tem o Henrique, tem o Amadeu, que também jogavam bola, o Alcides Capoeira, que chegou a ser cotado, teve sondagem do Ceará na época do futebol amador aqui, Cariri e Barbalha, tentaram levar ele para o Ceará, ele acabou preferindo ficar por aqui do que jogar futebol profissional. O Alcides. Vamos ver, o Jordan aí tentando manter a tradição da família. O Guarani tentava pela direita com o Rai. Arremesso manual. Ela trabalhada ali pelo... Tentava ali o Laertes. Vê o cruzamento, tira a defesa. Lá vai o Barbalha agora no contra-ataque com o Renatinho. O Eduardo já passa. Na velocidade, o Renatinho para, pede, o Eduardo vai para a linha de fundo, tenta o passe, tocou na zaga, olha por ali, chegava o Romário, antes o goleiro André foi lá e fez a defesa, e já liga o contra-ataque rápido para o time do Guarani, o Rai está lá na direita, procura o passe com o André Cassaco, fica ele por ali, e o Jordan, abre na direita, lá vem o Leão do Mercado, por baixo, e o Arthur marcou falta.
Marca a falta o árbitro da partida, Marcos Cruz. Reclama ali o André Cassaco. E uma falta perigosa contra a meta do goleiro Jefferson. É uma falta perigosíssima, perigosíssima. O Guarani tentando fazer o seu golzinho. Jogo bom, jogo movimentado aqui no estádio Lírio Caloi Naldão. 2-0 para o time do Barbalha, amistoso. No amistoso que foi no CT do Leão, deu 1-0 o Guarani. Aqui no Naldão, tá dando Barbalha por enquanto, 2-0. Estamos com 14 minutos de segundo tempo. A conferência de jogadores do time do Guarani, Elvis, também o Laertes pega bem na bola. Lá vai o time do Guarani agora para a cobrança de falta. Elvis e Laertes, será? Cuidado, lá vem chumbo grosso Jefferson. Olha o Elvis, de canhota, chutou. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Do Guarani! Elvis é jogador que arrebenta. Uma cobrança de falta perfeita. Ela foi no ângulo esquerdo do goleiro Jefferson. Sem chances para o goleiro da Raposa. E que golaço do Elvis. Diminui o placar no estádio Lírio Caloi Naldão. Elvis, camisa 6. É jogador que arrebenta. Agora, 2 para o time do Barbalha. 1 para o time do Guarani. E que lindo gol do Elvis, Leandro. Buscou ali o ângulo esquerdo superior do Jefferson. Caprichosa a cobrança, colocou lá no fundo das redes, sem possibilidade de defesa do goleiro do Barbalha. Diminui o marcador para a equipe do Guarani. O time do Barbalha, como a gente vem falando, começou pressionando, voltou melhor na segunda etapa, mas aí um gol é uma forma de animar a equipe do mercado a buscar, pressionar e tentar chegar ao gol do empate. E lá vem agora o time do Barbalha do contra-ataque rápido. Zé Oliveira puxa para a esquerda, passa o Romário, ele prefere segurar, tentou o toque para Lanvita, posição legal, abriu a bola para o Renatinho, olhos nos olhos, puxou para a canhota, tocou de lado para o Romário, chega a defesa, olha de novo o Renatinho, chutou para fora! Incrível gol perdido pelo Renatinho! Ele teve a primeira chance, poderia ter chutado do gol, tocou de lado para o Romário, tira a defesa na sobra, ele chutou de canhota, rasteirinha, e a bola teimosa, caprichosa, foi direto para a linha de fundo. Que chegada boa do ataque do Barbalha. O jogo ganhou em emoção, Leandro Santos. Lá e cá é amistoso, dá para se perdoar o Renatinho, mas uma oportunidade dessa aí valendo, não pode desperdiçar um contra-ataque mortal, era a chance de fazer o terceiro, tentou uma assistência e não conseguiu, e aí no rebote acabou finalizando para fora. Boa chegada do Barbalha, sempre respondendo bem nos contra-ataques. Lá vem o Guarani, André Cassaco recebe, dominou, abre na direita, lá vem o Rai, faz o cruzamento, olha o Leão do Mercado, gol de empate, olha, chutou, defendeu, Jefferson! Defesa do Jefferson, a queima-roupa, o Elvis quase fazer o segundo dele. O Guarani é valente, tá pressionando, só tá dando Leão agora. O jogo tá lá e cá, o Guarani agora vai tentar o gol de empate. E olha que só estamos com 17 minutos do segundo tempo. Olha André Cassaco, abre o direito da direita. Rai, faz o cruzamento. De cabeça, Eduardo. Olha a sobra, Cassaco. Tentou o giro, foi pro chão, pediu falta, o árbitro não deu. Agora é o time do Barbalha quem responde. Renatinho, tocou, parou. Tava impedido ali. E o Caio Dantas sente. Fica caído ali o jogador do time do Barbalha.
2 para o time do Barbalha, 1 Guarani. No oferecimento de padaria panificadora Pão Nobre. Todos os tipos de pães para você, aceitando também encomendas de bolos personalizados, salgados, brigadeiros, kit festa. Pagamento, cartão de crédito, débito e Pix. Fica a Avenida Castelo Branco, 3426 no Novo Juazeiro, pertinho da igreja Menino Jesus de Praga. Padaria panificadora Pão Nobre. Olha o Guarani. Na canhotinha com o Leandrinho, ele fica olhos nos olhos, tocou com o Elvis, entrou na grande área, caiu, aí pedindo falta, o árbitro não deu, a bola fica com o Leandrinho, fica no combate ali o jogador Rogério, o Leandrinho segura, 2 jogadores, a bola não saiu, agora sim saiu, e o árbitro deu o quê? O último toque do jogador do Guarani, é bola para o Barbalha. O jogo ganhou uma emoção, Leandro, e eu vou dizer, se amistoso está assim... Estou imaginando essas equipes quando estiver valendo, viu? Quando estiver de folga, Leandro. Tomara que apresente esse mesmo futebol na Série C e na Taça Fares Lopes. O time do Guarani vem mostrando um poder de reação bom, vai buscando o gol do empate, chegou nessa cobrança de falta do Elvis, já teve a oportunidade do próprio Elvis de fazer o gol do empate, enfim. E aí, essas duas equipes propondo o jogo, buscando gols, dá arma também do contra-ataque, que acaba sendo forte, e aí o jogo ganha nesse lá e cá, emocionante até aqui, tanto pelos lados do Guarani como também do Barbalha. É verdade. É arremesso manual agora aqui o time do Guarani. Manuel Chuva. Já liga com o Leandrinho. Rogério ficou por baixo. Leandrinho tentou ali. O último toque foi do jogador do time do Barbalha. Elvis na bola. Manuel Chuva ficou na reclamação. Queria bola. O Elvis agora se toca procurando André Cassaco. De cabeça, Jordan. Entrou bem o zagueiro do time do Barbalha. Olha o Leandrinho. Tentou o giro. Chega por ali, fica brigando o Zé Oliveira. Driblou o primeiro, driblou o segundo. Olha o Zé Oliveira. Audacioso o Zé Oliveira. Já tocou com o Romário. Romário liga pro Alan Vitor. Lá na canhota. É o time do Barbalha. Olha o passe bom pro Zé Oliveira. Chega dentro da área. Vai tentar o passe. Aí chegou o zagueirão. Natan com autoridade. O xerife rubro-negro tirou o perigo. Agora é o Guarani quem responde. Já ligou ali com André Cassaco. A experiência com a juventude do Jordan. O André Cassaco fica por ali, procura para quem tocar. Manuel Chuva. Briga ali o Chechel. Continua com Chuva. Chegou ali, se atrapalhou, o árbitro deu falta. Deu falta no início da jogada o árbitro Marcos Cruz. E a galera tá animada aqui da arquibancada, viu, meu amigo? Galera animada na arquibancada. É o amistoso marcando o retorno da torcida nas arquibancadas aqui no Cariri. Que legal. E o jogo tá, de certa forma, prestigiando a sua torcida, né, Leandro? Verdade, verdade. A gente lembra que o último jogo do Barbalha aqui, com presença de público, foi contra o Ferroviário, né? Pelo Campeonato Cearense da Série A do ano passado. E o último jogo do Guarani com torcida foi justamente contra o Barbalha pela Série A de 2019. O Laertes faz o cruzamento, tentou evitar a saída do Leandro e foi para fora. Pois não, Leandro, pode ter. Ou seja, muito tempo que jogam ambas as equipes sem a presença do seu torcedor. E como é bacana ver novamente o torcedor, essa vibração, essa adrenalina da torcida nas arquibancadas dos estádios. Torcer que volte esse retorno, seja tranquilo, com segurança, e a gente possa ter um futebol organizado nessa sequência de temporada. Olha o Caldantas, tocou ali com o Alan Vitor, tira a defesa. Chechel, André Cassaco vem na briga, briga boa. A bola fica lá na canhota com o Anderson Cachorrão. Ele foi tentar sair, a bola bate do jogador do Guarani e vai para fora. E esse é o primeiro jogo, Leandro, do replay aqui do nosso canal, Replay com Tony Souza, com torcida. Porque a gente sempre fez jogos com portões fechados. Então, o primeiro jogo que a gente transmite aqui com a presença do torcedor. E um jogo muito bom, diga-se de passagem. Lá vem o time do Barbalha, brigando. Tomou o da Silva. Laertes. Toca atrás com o Denis Baiano. O Elvis está pedido da canhota. Laertes. Segura agora sim. Abre mais à esquerda com o Manuel Chuva. Fica ali, olhos nos olhos para cima do Renatinho. Laertes. Chega o Caio Dantas. Manuel Chuva, dominado no peito, bonito, estilosa. Jordan. Romário. Renatinho.
Segura, tocou agora com o Eduardo. Zé Oliveira, muito forte. Melhor para o Guarani. Da Silva. Liga com André Cassaco. Eduardo tira de qualquer forma, bota a bola para o mato. Que o jogo ainda não é de campeonato. É só amistoso. Mas é jogo. Esse é aquele jogo que tá valendo pagar ingresso. Porque o jogo tá bom dos dois lados, das duas equipes atuando muito bem, buscando sempre o ataque. Olha o lançamento. O Jordan protegeu, deixou ali para o goleiro Jefferson. Drogaria Ideal, Avenida Coronel João Coelho, no Marco Zero de Barbalha, em frente à Caixa Econômica, antiga Caixa Econômica de Barbalha. Drogaria Ideal é a única farmácia de Barbalha aberta até meia-noite. Em breve, 24 horas. Drogaria Ideal, no Marco Zero de Barbalha. Lá vem o time do Guarani. Laertes. Abre na direita com o Rai. O Jefferson saiu, chega, catou firme, não deu sobra o goleiro do time do Barbalha. Um abraço pro Elmer, Elmer Belém. Tô gostando muito do time, conheço o Eduardo. É muito bom também o Elmer, elogiando aqui o Eduardo do time do Barbalha. O Wesley Quezada Fonseca, deixando um abraço também, valeu, um abraço. Um abraço pro Fonseca, patrimônio do futebol caririense. Grande Fonseca, um abraço. Lá vem o Guarani. Elvis, tocou ali com o Leandrinho. Vai brigando o Rogério. Melhor pro time do Barbalha. Eduardo. Segura. Leandrinho vai para combate. Natan. Elvis domina. Olha ali o Rogério. Opa, Rogério. Chegou lá, pegou a bola, mas aí na hora da saída não pegou bem o zagueirão Rogério do Barbalha. E agora o árbitro dá aquela paradinha técnica, aquela paradinha para hidratação. Edilan Máquinas Bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. Vereador Bilinha, o William Basílio, o Bilinha, vereador, apoiando o esporte na terra dos verdes canaviais. O Bilinha deve estar animado, viu? Vendo aí o gol do Guarani. Deve estar animado aí para ver se o Leão do Mercado empata. Vereador Bilinha, que é torcedor declarado do Guarani. Inclusive tem um Bilinha aqui no canal Replay com o Tony Souza, daquela reportagem que a gente fez do Guarani, campeão da Fares Lopes 2012. Parece o Bilinha lá no meio da torcida, comemorando, fazendo a festa. É torcedor do Leão do Mercado, vereador Bilinha, apoiando o esporte da terra dos verdes canaviais. 25 minutos desse primeiro tempo, Leandro. Jogo bom ou só eu que estou achando? Jogo bom, jogo bom. Jogo amistoso, preparatório. A gente costuma ouvir dos técnicos que o importante não é o resultado, e sim a produção. Então acredito que tanto o torcedor do Barbalha como o torcedor do Guarani estejam felizes com a produção das suas equipes, porque o Barbalha vem produzindo bem e mesmo o Guarani sendo derrotado também é uma equipe produtiva, uma equipe que busca o gol, que já chegou a diminuir o placar aí com a cobrança de falta do Elvis e não para de tentar chegar a esse gol do empate. As mudanças do Lamar foram bem executadas dentro da equipe do Guarani, entraram bem tanto o Laertes como o André Cassaco. O André bem mais experiente que o Daxon, né? Movimenta bem ali na frente, busca trocar passes, tenta a finalização, até mesmo cavar as faltas. E aí o Laertes tentando fazer essa bola rodar no meio de campo. Mudanças corretas essas do Lamar até aqui. O time do Barbalha fez a mudança aí mais pela necessidade, né? A entrada do Jordan, um garoto, e também o Romário. E o Romário para ser usado nesse contra-ataque, já que o Guarani está agredindo bastante, está buscando o ataque, está dando essa oportunidade do Barbalha responder no contra-ataque. Teve algumas chances na saída em velocidade com o Alan Vitor, o próprio Zé Oliveira e também o Romário. Aí acabam se atrapalhando no momento do último passe, mas mostram realmente duas equipes bem produtivas, bem ofensivas, que é o que espera o torcedor de tanto de Guarani como de Barbalha, que sejam equipes ofensivas nessas competições que vão vir disputar. E mostram até aqui realmente um bom confronto, uma boa apresentação e o Barbalha vence com méritos pelo conjunto da obra, pelo que fez até aqui, mantém essa vantagem merecida de estar na frente pelo placar de 2-1. E agora sim, tá a bola rolando novamente aqui no estádio Lírio Calui Naldão, amistoso regional, Barbalha 2, Guarani 1, jogo bom. Daqui a pouco tem mais gente entrando no time do Barbalha, daqui a pouco a Fernanda Alves informa. Guarani vem trabalhando a bola aqui no meio campo. Olha onde o zagueirão Natan está.
da Silva. Ele abre a jogada na direita, procurando ali o Rai, domina do peito. Passou pelo primeiro, mas aí o auxiliar disse que o Rai acabou dominando a bola, estava fora de campo, né? Estava fora de campo. Daqui a pouco, 2 substituições no time do Barbalha. Mandar um abraço aqui pro Caju. Tem uma galera de Aurora aqui, bem rapidinho. Infelizmente tem como a gente registrar todo mundo, pessoal, aqui no chat. Mas deixa o recado, a gente vendo, a gente faz o registro aqui, tá bom? Agradecer a galera que está aí acompanhando. Tony, muito obrigado mesmo. Pois não, vão sair os jogadores Cachorrão, o Anderson Cachorrão, número 6, e o 9, o Alan Vitor. E aí tá entrando agora o Júnior Batata, o 15, e vai entrar também o 21, o Guilherme. Guilherme, que entra no lugar aí do Alan Vitor. Camisa 21, entrando o Júnior Batata, que joga na lateral. Júnior Batata tem um negócio interessante. A gente esteve presente numa comemoração do Dia das Crianças no shopping Juazeiro, com crianças autistas, 22 famílias com crianças autistas. O elenco do Barbalha participou e o legal, o Júnior Batata estava até emocionado, porque ele é padrinho, o afilhado dele é autista, né? E ele participou de forma emocionada, como um momento muito especial, essa comemoração do Dia das Crianças, com as crianças autistas do município, no shopping em Barbalha. Muito bacana essa iniciativa da diretoria da Raposa Caririense, né? É até um alerta também para o poder público dar uma assistência, não apenas em Barbalha, mas em todos os municípios, né? Dar assistência às crianças autistas. São muitas crianças autistas que temos aqui no Cariri. E a AMA, que é a associação dos pais, amigos dos crianças autistas, né, fazem um trabalho muito bonito e a gente merece enaltecer. Pessoal da AMA, um abraço, presidente Franklane. E o Guarani vai mudar daqui a pouquinho também. Vai entrar o Zé Lopes, 22. Daqui a pouco o Zé Lopes entra. Lá vem o Léo do Mercado, trocando figurinhas ali agora com o Elvis. Procurava por ali o André Cassaco. Melhor para a defesa do Barbalha. Foi pro chão, é falta em cima do Renatinho. Quem sai, quem entra no Guarani, Fernanda? Sai o 10, o Manuel Chuva, para a entrada do 22, Zé Lopes. Zé Lopes, então. De um lado, Zé Oliveira, do outro lado, Zé Lopes. O Zé Lopes que é atacante, né? O Zé Lopes que é atacante, saindo aí. O Manuel Chuva, que é meia, colocando mais um atacante, o time do Guarani. Olha o Barbalha. A bola trabalhada lá pela canhota. Olha o passe, chega, passou por todo mundo. Renatinho, ele domina. Procura, tá sozinho, 2 jogadores do Guarani ali no combate. Segura a bola o jogador do time do Barbalha. Vai tentar jogada individual, não tem o que fazer. E aí o último toque do jogador do Barbalha. Saiu com bola e tudo. E é arremesso manual para a equipe do Guarani. 31 minutos do segundo tempo. Segue Barbalha 2, Guarani 1. Amistoso regional, você acompanhando tudo aqui no replay com Tony Souza, no oferecimento da Drogaria Ideal, no Marco Zero de Barbalha, aberta até meia-noite. Em breve, a única farmácia 24 horas de Barbalha. Drogaria Ideal, Avenida Coronel João Coelho, em frente à antiga Caixa Econômica de Barbalha. Olha o time do Guarani, lançamento bom para o Zé Lopes, ele abre na esquerda, passou pelo primeiro, vai entrar, faz o cruzamento, muito forte. Se empolgou o Zé Lopes. Eu acho que o Zé Lopes, Leandro, ele quis foi chutar com efeito ali, não foi cruzar. Teve a mesma impressão, Leandro? Tentava bater forte ali, tentando surpreender o goleiro Jefferson, mas acabou pegando errado ali na bola, mandou lá na linha lateral, apenas arremesso manual para o time do Barbalha. E o Guarani segue trabalhando. Olha o Laertes, abre a jogada com o Zé Lopes. Ele domina, olhos nos olhos, puxou para a direita, tenta o passe, tira de qualquer forma por ali. Jogador do time do Barbalha. Ela fica disputada na linha de fundo. E aí o árbitro deu escanteio. Alegou que o último toque foi do Renatinho. É escanteio que favorece a equipe do Guarani. Um abraço pro Adson Rodrigo. A Cid Siqueira também aqui deixando o recadinho. Parabenizando aqui o grande Siqueira. Zé Luiz, um abraço. Olha o escanteio do time do Guarani. Vai para a cobrança ali o Elvis.
Bola do primeiro pau, chega por ali o Caio Dantas, tira de cabeça. A sobra do Leão, errou. Olha o Zé Oliveira, contra-ataque rápido. Se atrapalhou, Zé Oliveira. Melhor pro Laertes. Abre da esquerda. Elvis tocou pro Zé Lopes. Chega ali o Rogério. Rogério foi ali, usou o ombro, acabou saindo. A bola é do time do Barbalha. Agora tudo bem que tem esse negócio ombro a ombro. Agora o ombro, Zé Lopes e Rogério é meio justo, viu, Leandro? É meio justo. Pode física ali do Rogério pro Zé Lopes. É, Davi Goliza aí, viu? É verdade. Então, só destacar, o pessoal também comenta aqui, né, a questão dos refletores do Inaldão, que ainda aparecem aqui apagados ali do lado das Gerais, uma providência que deve ser tomada e que deve estar pronta, né, para ir para a estreia do time na Taça Fares Lopes. É um jogo amistoso, mas para o campeonato valendo, é uma ação que precisa ser adotada pela administração do estádio Inaldão. É verdade, né? Até porque jogo valendo, tem que ter a iluminação realmente completa. Tá dando para ficar aqui, mas a gente percebe ali do lado direito, né, de quem está acompanhando aqui a transmissão, realmente mais escuro, exatamente pela falta de iluminação. Olha o time do Barbalha, olha a bola boa ali pro Guilherme, estava impedido. Dedurou o Ronimilson, foi atendido pelo árbitro Marcos Cruz. A bola é do Guarani. Natan, toca pro Denis Baiano. Abre na direita com o Rai. Tocou com o Laertes, Denis Baiano de novo. Entrou bem o Laertes, viu? Muito bem. Da Silva. Abre com o Zé Lopes. Passou o Elvis. Zé Lopes segura. Tabelinha. Chechel toma a bola. E agora o árbitro para porque está caído ali o Caio Dantas. Caído ali o jogador do time do Barbalha, Leandro. O que é que você está achando do jogo, Leandro? Movimentado, o time do Guarani vem pressionando mais agora na segunda etapa. Depois do gol, principalmente, é uma equipe que vem tentando, vem trabalhando, criando as jogadas aqui. E aí teve essas alterações no time do Lamar que não fizeram com que o Guarani caísse de rendimento. Pelo contrário, manteve, continuou pressionando, sangue novo. Entrou bem o Laertes trabalhando a bola, o André Cassar com toda a sua experiência. E agora tem aí o Zé Lopes também, mais uma opção de ataque. Enfim, mudou bem o time do Guarani e segue pressionando, buscando esse gol de empate, porém contra uma defesa bem armada do time do Barbalha ali atrás. Jogando bem o Eduardo, o Rogério também mostrando muita qualidade, o Chechel voltou a jogar bem aí nessa segunda etapa, enfim. E aí tenta sair nos contra-ataques. Teve algumas oportunidades, não consegue mais ser tão ofensivo como foi no início desse segundo tempo, mas pela produtividade acredito que estejam gostando do que fizeram de estratégia para esse jogo. Tanto o Jorge como o Lamar, porque estão vendo duas equipes que conseguem produzir e mostrando também o seu poder de defesa, né? Como o seu sistema defensivo, como se comportam, encontrando adversários tão agressivos, tanto se falando de Barbalha como também do Guarani. E o interessante é que as duas equipes são muito bem, trabalham muito bem taticamente, né? Tem jogadores técnicos, habilidosos, mas as duas equipes realmente tendo assim você vê um padrão de jogo nos dois times, né, Leandro? Dá para se ver o padrão de jogo, o que foi planejado taticamente pelo Jorge Luiz, como também pelo Lamar. E aí, como é amistoso, a ideia principal desse jogo é a experiência, é ver que propostas utilizar, como mudar a equipe de acordo com determinados resultados. Acredito que estejam gostando da produção das suas equipes exatamente por estarem proporcionando isso. A análise da situação, quando o time é agredido, formas de saída de jogo para tentar um ataque, enfim, o trabalho de bola parada, que todas as equipes já mostraram essas opções nesse jogo aqui essa tarde. E também os gols, né? O gol principal, que a gente quer ver a rede balançando, o torcedor voltando ao estádio quer ver a rede balançando, mas é um amistoso muito produtivo, que eu acredito que sirva muito de parâmetro para a sequência do trabalho aí, tanto do Jorge Luiz como também do Lamar. Beleza, Leandro. E mudou mais uma vez o time do Barbalha. Mais uma vez mudou o time do Barbalha. Vamos ter já a confirmação aqui com
a Fernanda Alves. Pois não, Fernanda? Sai o jogador de número 8, o Caio Dantas, e entrou o 23, o Rian. Primeira, Rian em campo, então, com a 23 do time do Barbalha. Caio Dantas sacou ali machucado, acabou saindo, camisa 8 da Raposa. O time do Barbalha tem uma falta a seu favor. Por ali, Zé Oliveira, também o Renatinho. Zé Oliveira vai na bola, cruzamento, chega, tira a defesa. A sobra de calcanhar ali, o Rian tentou. Daciolo chega na bola. Leandrinho tentava o drible ali rápido. O Eduardo espirrou o taco, botou a bola para a lateral. Elvis da Silva. De novo Leandrinho. Tentou o drible. Chegou por baixo o Zé Oliveira. De forma faltosa, segundo o árbitro Marcos Cruz. E aí dá uma segurada ali no Laerte. Que ele teve recentemente passando pelo Fut 7, né? Estava na equipe do União, disputou as competições União Crato, junto né? da equipe do União Crato. Esteve recentemente disputando a Copa da Liga e aí voltando ao futebol profissional, tendo aí as portas abertas pela equipe do Guarani, o Leão do Mercado. É verdade. Lá vem o time do Guarani. Bola trabalhada ali com o Natan. Elvis. Mais atrás com o Laertes. Denis Baiano. Ele abre a jogada lá na direita. Procurando por lá o Rai. E aí o Júnior Batata foi quem chegou dando o combate. O Rai pediu bola, mas foi arremesso para o time do Barbalha. Lá vai o Júnior Batata. Procurando por ali o Guilherme. Na dividida melhor para o time do Guarani. Olha o Laertes. Por baixo chegou o Chechel. Na bola. Fica com o Elvis. André Cassaco domina. Tenta o drible. Olha o André Cassaco de canhota para o cruzamento. Perdeu! Incrível o que eu vendo agora. Um gol extremamente perdido. Leandro, o que foi que o Zé Lopes fez aí, Leandro? Que bom que é amistoso, viu Tony? Olha o replay, olha o replay. Olha. Imagina aí, jogo do acesso, o Guarani precisando de um gol e acontece uma situação dessa. Não pode, não Leandro, pode. Faço não, Leandro. Aí também é teste para cardíaco, meu amigo, pelo amor de Deus. Ainda bem que é só teste. Hoje pode errar, Zé Lopes. Valendo não, meu filho, pelo amor de Deus. Eu preparei para gritar o gol e não acreditei no que veio. Lá vem o time do Guarani, do meu campo, Denis Baiano. Recebeu a falta. Já faz o lançamento procurando aqui. Jogador Leandrinho, toca de cabeça o Eduardo. E arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. E Canete, o seu provedor de internet do Cariri. É uma empresa do Cariri que investe no Cariri. E Canete. Lá vem o Guarani com Laertes. Ele é valente, briga, toca pro André Cassaco. Chegou por trás ali o Rian de forma faltosa. E é falta favorecendo ao time do Leão do Mercado. Padaria e Panificadora Pão Nobre. Lá no Novo Juazeiro, Avenida Castelo Branco, 3426, pertinho da igreja Menino Jesus de Praga. Padaria e Panificadora Pão Nobre. Vereador Bilinha, apoiando o esporte da terra dos Veios Canaviais. William Basílio, Bilinha, esse é torcedor do Guarani e apoia o esporte em todas as modalidades em Juazeiro do Norte. A falta é perigosa. Perigosíssima para o time do Guarani. Denis Baiano, da Silva sai, o Elvis também. Denis Baiano que vai para a bola. 42 minutos deste segundo tempo. Daqui a pouco a gente vai ouvir os artistas do espetáculo com a nossa querida Fernanda Alves. Daqui a pouco a Fernanda vai estar lá no gramado após o amistoso para ouvir, registrar, conversar com os jogadores, também com os técnicos das duas equipes. Autoriza o árbitro. Denis Baiano é que vai para a cobrança. Segura a onda Jefferson. Lá vem Chumbo Grosso. Botou a bola. Defendeu Jefferson. Bem colocado agora estava o goleiro do time do Barbalha.
Aí o Anderson disse, inacreditável esse gol perdido. Verdade, Anderson, verdade. Bola disputada. Laertes. Perdeu o tempo da bola, melhor para o Júnior Batata. Chechel, de novo Júnior Batata. Zé Oliveira já tenta fazer ligação para o Romário. Não pegou bem na bola. Olha a recuada, meu sinistro. Chega de qualquer forma, André. Vai. Tabelinha dos jogadores do Guarani. Zé Oliveira se atrapalhou. Melhor para o time do Leão do Mercado. Lá vem o rubro-negro Juazeirense com o Rai. Segura. E aí o Chechel fez falta. A torcida vai à loucura. Era um contra-ataque venenoso. Mas o árbitro Marcos Cruz viu falta do Chechel. O Chechel também não reclamou. O jogador realmente não reclama assim, né, Leandro? Tem culpa, né? Realmente puxou ali, teve um braço direito do Chechel puxando o jogador do Guarani. Sairia na cara do gol, seria um bom contra-ataque, mas acabou cometendo a falta. Boa, correta a marcação ali do Marcos Cruz em cima do lance. É aquela história, pro torcedor, não quer saber se é amistoso, viu? Torcedor tá valendo. Lá vem o Barbalha. Romário, vai na disputa. Melhor com o Zé Lopes. André Cassaco. Segura. Abre na direita ali com o Rai. De novo com o André Cassaco. Ele vai, passou pelo primeiro, foi puxar. Opa! Eu vi falta no experiente André Cassaco. Aí na vaquejada, valeu boi. Puxou o homem pelo rabo. Viu, o André entrou muito bem, partindo para cima, buscando o jogo. É um jogador que entrou muito bem nessa segunda etapa, o André Cassaco, experiente atacante da equipe do Guarani. Júnior Batata levou o cartão amarelo, entrou agora no segundo tempo. E já sentiu, caiu ali de mau jeito o André Cassaco, parece. Ou foi o Júnior Batata? Viu a sinalização ali de alguém que está caído, pedindo substituição. Mas o André Cassaco claramente, deixou claramente que quer a vaga de titular. Entrou bem, entrou com vontade. Tá ali, fica ali observando. Sai mancando ali o André Cassaco. Jogador do time do Guarani. Que entrou e entrou muito bem. Mesmo com característica de centroavante, o André Cassaco é um jogador que se movimenta, né? Movimenta bastante, tem o drible. Ou seja, jogador experiente que pode sim ajudar demais o Leão do Mercado. E ele vai querer ficar, viu? Pediu para ficar, tá mancando, pediu para ficar. É falta favorecendo o time do Guarani. Fica ali uma conferência dos jogadores rubro-negros. O Júnior Batata fica em frente à bola, tentando evitar que haja aquela cobrança rápida. (46 minutos do segundo tempo). Confesso que não vi sinalização de acréscimo. 3 minutos de acréscimo, então. 3 minutos de acréscimo, segundo tempo. Vai para a cobrança ali da falta. O Marcos Cruz chega ali, observa alguma situação. Entrou ali o camisa 17 do time, o Israel, né? O Israel entrou, acho que saiu o Cassaco por ali. Cobrança de falta, é pro time do Guarani. Leão do Mercado, que é o gol de empate do finalzinho da partida. Lá vai o Elvis, ele chuta a bola, vem no primeiro pau, tira de cabeça ali o Guilherme. E agora, quando o Júnior Batata pegava a bola, recebeu a falta o jogador do time do Barbalha. E agora caiu o Júnior Batata. E agora começou o cai-cai. Caiu o Júnior Batata, fica ali caído o jogador do time do Barbalha. Cai ali o Júnior Batata. 47 minutos do segundo tempo. 2 para o Barbalha, 1 para o Guarani. Jogo bom, né, Leandro? Jogo
foi um jogo que, apesar de amistoso, em nenhum momento a gente viu aquele lance mais morno, fazendo corpo mole, ninguém se retrancando. A gente viu posicionamentos, uma hora o time estava defendendo, lógico que estava sendo pressionado, mas nada daquele time que não quis jogar. Pelo contrário, nós vimos duas equipes que jogaram e que buscaram um ataque com intensidade, Leandro. Exatamente, duas equipes que propuseram o jogo, melhor dizendo, né? Propuseram o jogo, desenhos táticos bem definidos, variações que aconteceram com os mesmos 11 que estavam em campo, as variações que aconteceram também com as mudanças. Acredito que estejam satisfeitos com os seus jogadores, desempenhando a proposta que foi desenhada no início da partida. Bom jogo até aqui, o Barbalha vai vencendo, o Guarani também, se chegasse ao empate, seria por mérito, porque buscou isso, e aí o bom futebol foi realmente apresentado essa etapa. É verdade, apita o árbitro Marcos Cruz. Fim de papo aqui no amistoso regional no estádio Lírio Caloi Naldão. 2 para o time do Barbalha, gols marcados pelo Alan Vitor e o Renatinho. 1 para o time do Guarani, gol marcado pelo Elvis. Preparação das duas equipes, o Barbalha de olho na Taça Fares Lopes, o Guarani de olho na Série C do Campeonato Cearense. Bom jogo você viu aqui no estádio Lírio Caloi Naldão, e a gente vai procurar aqui ter o registro lá embaixo com a nossa querida Fernanda Alves, que está no gramado do Inaldão, e daqui a pouco vamos ver a Fernanda conversando com os jogadores, tanto de Barbalha como também do time do Guarani. Movimentação muito boa dos dois times dentro de campo, lógico. Jorge Luiz pelos lados do Barbalha e o Lamar pelos lados do Guarani, lógico que eles vão ter que corrigir algumas falhas, mas estão aqui, né, observando muito, trabalhando bastante. Vamos com a Fernanda Alves do gramado do estádio Lírio Caloi Naldão, com o jogador do time do Barbalha. Fernanda. Então, a gente está aqui com o Renatinho, que foi autor do segundo gol do Barbalha. O Barbalha no primeiro amistoso perdeu de 1-0, hoje venceu dentro de casa. Dever cumprido? É verdade, né? Primeiramente, boa noite. Dever cumprir, né? Tanto pouco tempo de trabalho e a gente unido aí. Fomos lá, perdemos, mas fizemos um resultado de casa, que é importante. Dizer que a gente está firme nessa batalha aí, que vamos fazer um bom campeonato. Apesar da vitória, ainda tem muita coisa a melhorar para enfrentar o Ceará lá na frente? Tem que trabalhar muito, entendeu? Porque o Ceará é um time de camisa. Tem que ajustar muitas coisas aí. E o que vai fazer a gente chegar é só trabalho. Valeu, Renatinho, muito obrigada pela entrevista. A gente vai aproveitar e conversar aqui com o Elvis. Ele quem foi o autor do gol do Guarani, né? Elvis, a gente está aqui na transmissão com o replay com o Tony Souza. Elvis, apesar da derrota, como é que você faz a avaliação do jogo? Pra gente, eu vou começando do comecinho do jogo. A gente começou um pouco lesado. Como a gente conversou na parada técnica, os primeiros 15 minutos da gente, a gente, como se fala na gíria do futebolístico, a gente deu juvenil. Então a gente não conseguiu jogar, não conseguiu impor o nosso ritmo. Depois dos 15 minutos a gente começou a jogar bem, começou a rodar mais a bola. Acabou que no segundo tempo, num contra-ataque, a gente acabou tomando o segundo. Mas a gente manteve a tranquilidade, tentou até o último minuto o empate, a gente não conseguiu. Mas a gente fez 2 grandes jogos contra a equipe do Barbalha, que é uma equipe forte, de muita tradição aqui no futebol cearense. Então agora é a gente descansar, que domingo já tem uma pedreira contra o Quixadá lá em Limoeiro. Você foi feliz ali no seu lance, né? O gol de falta, foi bem feliz ali. Como é que na hora do gol assim você viu que estava dando certo? Eu falei, até brinquei com o Laerte ali na hora que aconteceu a falta, que eu olhei ali do Laerte. Aqui é difícil perder. Graças a Deus, o Papai do Céu abençoou. A gente conseguiu fazer o gol ali. Claro, queria tirar esse gol e queria ter saído com o empate. A gente não conseguiu, mas é assim, como eu falei. Vamos descansar, ter uma semana boa de treino para no domingo a gente vai conseguir a nossa primeira vitória fora de casa. Valeu, Elvis, muito obrigada pela entrevista. A gente vai daqui a pouco conversar com os 2 técnicos, tanto dos lados do Barbalha como do lado do Guarani de Juazeiro.
Tá ok, minha querida Fernanda Alves. Daqui a pouco a Fernanda faz isso também com os dois técnicos das duas equipes, tanto de Barbalha como também do Guarani, tanto com o Jorge Luiz como também com o Lamar, ouvindo os jogadores, né? O Renatinho que fez um belo gol, o Elvis fez um golaço de falta aqui pelo Leão do Mercado, né? Até pra gente ouvir também os treinadores sobre a avaliação, né? Que os dois vão fazer, cada um, lógico, observando muito a sua equipe, que tem focos distintos. O Barbalha pensando na Taça Fares Lopes, resgatando o time, reorganizando o time, e a equipe do Guarani pensando na Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Então a gente, lógico, a gente está observando muito isso, o torcedor estava aqui querendo ganhar, mas os treinadores têm geralmente um foco diferente, né? Eles observam muito para corrigir erros também. Mas vamos ouvir lá, voltar para o campo, para o gramado do Inaldão, porque a Fernanda Alves está lá ao lado do técnico Jorge Luiz Bacalhau. Fernanda. Pronto, a gente agora vai conversar aqui mais uma vez com o Jorge Luiz. Para dar o avaliativo dessa partida, a primeira foi a derrota, mas hoje venceu com 2 gols. Como é que você enxerga a atuação do Barbalha na partida de hoje, dentro de casa? Eu falei para você, o primeiro jogo a gente tinha treinado muito pouco, apenas parte física. E agora não, nós treinamos aí alguns expedientes com a parte técnica, tática, e a gente viu que a evolução da equipe foi outra, né? O time melhorou, controlou o jogo, fez 2-0, poderia ter feito mais, mas também não podemos deixar de ressaltar que o Guarani é um bom time, muita velocidade, muita força, tem uma semana a mais de treinamento do que o Barbalha. Tem um bom time, o Lamar faz um grande trabalho, vamos até torcer aqui pelo futebol caririense para que o Guarani possa subir para a 2ª divisão, mas foi um grande teste, mostrou que o Barbalha está em evolução, está em franco crescimento, tanto na parte física quanto na parte tática, técnica, ainda tem alguns jogadores machucados e aí uma tendência de crescimento na sequência do trabalho. Vamos aproveitar esses 15 dias que nós temos para dar uma qualidade maior no ritmo de jogo, na perna, na parte tática, para que o time continue crescendo. A gente conversava no início do jogo aqui, a equipe, que é um jogo interessante, afinal você já foi treinador do Lamar, hoje ele é técnico. Como é que vocês enxergam essa situação? O futebol é uma coisa interessante nesse sentido, né? Hoje você é jogador, amanhã você é treinador, preparador físico, é diretor. Então o Lamar, lancei o Lamar novinho com 16 anos, né, no próprio Guarani, e do Guarani ele saiu, foi para o sul do país e depois levei o Lamar para Paraíba, ele foi campeão paraibano comigo 2 vezes, né? É um jogador de muita qualidade, encerrou a carreira como jogador, todo jogador a faixa de 30 anos está parando, o Lamar parou. Trabalhou muito comigo, trabalha muito a parte tática, se inspirou no nosso trabalho, a gente até agradece sempre o elogio que o Lamar faz da nossa pessoa, né? E ele está no caminho certo, ele é um cara do bem, é um cara que está trabalhando, está crescendo, já tem conquistas na carreira, né? É interessante, o futebol é dinâmico, não é só a política, né? Então hoje é normal você estar trabalhando contra companheiros que trabalharam com você como jogador, como preparador físico, como dirigente, né? E o caso do Lamar, que foi meu jogador, foi um grande xodó, um jogador muito importante na minha carreira, e hoje está ali, lado a lado, a gente brigando ali taticamente para tentar um superar o outro, né? Então, desejar toda a sorte do mundo para ele, que é um grande cidadão, que ele possa conquistar o objetivo dele lá no Guarani e que a gente aqui também possa conquistar os nossos resultados. O Barbalha vai continuar se preparando, porque a primeira partida é bem difícil contra a equipe do Ceará na Taça Fares Lopes. É justamente isso, nós vamos aproveitar sobremaneira esses 15 dias, essas 2 semanas que nós temos para melhorar a preparação da equipe, que a gente sabe que o poderio do Ceará é bem mais forte, a gente vai precisar estar bem mais qualificado na parte tática, técnica, física, para que a gente possa já pensar em trazer um resultado positivo de lá. Muito obrigada, Jorge Luiz, pela entrevista. A gente vai aqui aproveitar e conversar também com o Lamar Lima, ele que é técnico da equipe do Guarani. O Guarani hoje que acabou perdendo, né, Lamar? O primeiro amistoso foi com vitória, hoje foi a derrota. Qual é a sua avaliação? A avaliação que a gente faz é pontuar os nossos erros, né? Nós tomamos um gol de bola parada, que a gente não pode tomar, a gente faz um tipo de trabalho na marcação individual. Mas o time teve um controle total do jogo, né? Com posse de bola, trabalhamos bastante dos 2 lados, mas ainda pecamos na finalização, na intensidade no ataque do meio para frente. Acho que ele vai corrigir essas deficiências que nós tivemos, mas foi um bom teste, um bom jogo, contra um grande adversário bem treinado, time que fechou as suas 2 linhas lá atrás, dificultando as nossas ações. Agora a gente organizar, ver os pontos que nós falhamos, corrigir
para preparar o time para a estreia do campeonato. A gente acabou de conversar com o Jorge Luiz sobre que ele foi seu treinador. Hoje você é treinador, os dois hoje tiveram essa disputa. É a relação de amizade e de respeito que tem. Também, assim, uma situação inusitada que o futebol coloca a gente já muitas vezes. O Jorge é um grande mestre, na verdade, né? É um cara que a gente tem que bater continência. Foi quem me deu a oportunidade no futebol profissional. Depois saímos para vários times, fomos campeões paraibanos juntos, ele como treinador, eu como jogador. Com certeza, muitas das coisas que eu levo hoje como treinador, eu aprendi com o Jorge, tenho um respeito enorme por ele, né? E aí a gente viu dentro de campo a dificuldade que ele cria para o seu adversário, no caso do Guarani. Mas é muito bom reencontrar o Jorge nessa situação. Agora cada um do seu lado, né? Cada um lutando pelo seu. Lamar, agora a equipe tem que se preparar, a próxima partida já é domingo, lá em Limoeiro do Norte contra a equipe do Quixadá. Essas deficiências vão ser notadas e tem outras também que você notou e que vão ser resolvidas durante a semana? Com certeza, e até porque nós também ainda estamos na montagem do time, está chegando ainda alguns reforços, né? Essa semana a gente recebe mais 2 ou 3 jogadores, né, importantes dentro desse sistema de jogo. E aí a gente vai encaixar esse pessoal, trabalhar em cima dessas dificuldades que eu observei hoje, para que a gente possa chegar afilhado no domingo lá na estreia do campeonato. Muito obrigada, Lamar, pela entrevista e é isso, você pôde acompanhar aqui pelo replay com o Tony Souza, esse amistoso que teve muita emoção entre Barbalha e Guarani de Juazeiro do Norte. E claro, tudo sobre esporte, sobre futebol, você vai encontrar aqui no canal e a gente se encontra na próxima. Tá ok, obrigado minha querida Fernanda Alves, com um belíssimo trabalho de reportagem no gramado aqui do Estádio Lírio Caloi Aldão, né, registrando aí a fala dos jogadores, dos técnicos, enfim, nesse amistoso regional entre Guarani e o time do Barbalha e Guarani, 2-1 para o time da Raposa, saldo 0, Leandro, se a gente for juntar os dois jogos, 1-0 para o time do Guarani no primeiro jogo, 2-1 para o time do Barbalha, ou seja, até um certo equilíbrio se a gente for observar por esse lado, mas lógico, é amistoso, os técnicos estão observando, na verdade, as suas equipes, visando as competições que vão disputar daqui a pouco, mas fiquei feliz por alguns pontos. Primeiro, esse retorno do torcedor para a arquibancada. A gente estava com saudade de ver o torcedor novamente na arquibancada, torcendo pela sua equipe. Então nós vimos novamente o torcedor. Tivemos esse resgate e tivemos um amistoso muito bem jogado. Tivemos faltas, lógico, isso é normal, mas foram duas equipes propondo o ataque, querendo o ataque com intensidade. Algo que o Lamar sempre falou foi nessa questão da intensidade. E o Jorge também colocando o time de forma ofensiva. Então, gostei muito de ver as duas equipes que estão ainda trabalhando. Não são equipes que estão prontas, são equipes que ainda estão trabalhando, iniciando um trabalho. O campeonato está logo aí, vão ser competições difíceis, tanto a Série C como também a Taça Fares Lopes. Mas, sinceramente, por esse amistoso que vi aqui, eu acho que os torcedores, tanto de Barbalha como também do time do Crato, do Guarani, podem ficar um tanto esperançosos por algo mais. Dá para almejar algo mais pelo que a gente viu das equipes, lógico. Tem muita coisa para acontecer ainda, hein, Leandro? Você é um bom jogo aqui, a gente falava no início da transmissão da proposta ofensiva das duas equipes, esperava que realmente acontecesse, que fossem duas equipes que iam para cima do adversário, buscando gol, e aí realmente foi o que acabou acontecendo. O Barbalha fez o gol no início com o Alan Vitor, fez o gol no segundo tempo com o camisa número 10, só me recordo aqui o nome. Renatinho. O Guarani teve o poder de reação, buscou o empate já no primeiro tempo, sofreu o segundo gol e aí não diminuiu a intensidade, foi para cima, o Lamar fez as mudanças e o rendimento não caiu. Pelo contrário, o time continuou pegando forte, fez o Barbalha recuar um pouco mais no seu campo de defesa e aí seguiu pressionando até tentar esse gol de empate. Acabou não conseguindo porque tinha uma zaga bem postada, o time do Barbalha, tinha um goleiro muito bem posicionado, o Jefferson, que fez uma defesa aqui salvadora numa cabeçada do Elvis. Enfim, então propostas muito bem planejadas das duas equipes. Como a gente vinha comentando, acredito que os treinadores estão satisfeitos pela produção. O Lamar falou aí de reforços, o Jorge Luiz teve desfalques, tem tempo para trabalhar ainda, para consertar os erros apresentados essa tarde, para chegar com força total. São duas competições diferentes, dois times com objetivos diferentes. Continuo acreditando que esse Guarani vem forte para a Série C do estadual, vem como um dos favoritos, e aí tem essa semana de trabalho o Lamar para preparar a melhor onzena
e colocar na estreia. E o Jorge, mais tempo para trabalhar com essa garotada. Como é bom voltar a ver jogadores da cidade se destacando bem no time do Barbalha. Aqui a gente cita o Romário, o Alan Vitor, o Bidu, o Charles, enfim, jogadores que fizeram uma boa partida essa tarde. Tem uma garotada em mãos, tem reforços também chegando, né, assim, se ambientando com a equipe, como foi o caso do Júnior Batata, enfim. Então, acreditamos que dentro das competições oficiais, no momento que chegar ali a hora da verdade, o Guarani e o Barbalha vão apresentar também boas partidas, vão realmente brigar pelo objetivo nas competições. Muito bom jogo, o torcedor que ficou com a gente aqui acredito que também sai satisfeito. Foi muito bom ver esse retorno do torcedor ao estádio, a animação da charanga, os gritos, as reclamações, a opinião que o torcedor tem, né? Todo torcedor um pouco comentarista, e que voltem. Ficaram na bronca aqui com os gols perdidos, tivemos gols perdidos, né? Somente esse do Zé Lopes ali. Mas hoje pode, viu, Zé Lopes? Hoje pode, não pode valendo. O Renatinho também teve uma Renatinho perdeu um ali, é verdade. Enfim. Boas defesas dos goleiros, goleiros também, quando forem exigidos também, fizeram boa defesa. Ou seja, tem muita coisa para corrigir, mas a preço de já hoje, apresentaram, né? Muita coisa bacana nesse amistoso de hoje. Então vamos torcer que façam realmente bons desempenhos nessas competições que estão vindo por aí, para que o torcedor, ao final da temporada, possa estar comemorando aí um acesso da equipe do Guarani, como também um bicampeonato do Barbalha na Taça Fares Lopes. Tony. É verdade, meu querido Leandro Santos, muito obrigado. A gente deixa a dica aqui para o torcedor: adquira a camisa do seu clube. Torcedor do Barbalha, procura a diretoria do Barbalha. Torcedor do Guarani, procura a diretoria do Guarani. Adquira a camisa oficial do seu clube, ajuda o clube. Agora com os portões abertos, compre o ingresso, participe dos eventos. O Guarani vai ter aí, está tendo a rifa, né? Vai lá no Instagram do Guarani, participa da rifa, procura o presidente Romeu Caldas. O time do Barbalha também está vendendo aí várias camisas, tem o Clodoaldo Amaro, tem o Franco Neto do marketing, e a galera que está aí também trabalhando nesse sentido. Então acho que é importante o torcedor, né, ajudar o seu clube financeiramente. O tempo é difícil, né? A gente sabe que está passando por situações complicadas financeiramente, mas aquele que puder, ajude, porque as equipes estão também precisando, principalmente, do apoio do seu torcedor, tá bom? Olha, finalzinho aqui, abraçar todos que participaram, mandaram mensagens pelo chat. Infelizmente a gente não tem como registrar todo mundo. Neto Brandão, o Alisson Santos, né? O Romário Muniz, rapaz, elogiando aqui o Renatinho. Teve até o CR7 estava aqui, rapaz. Roberto Chase, CR7, Beto Boy, olha aí, assistindo também CR7, meu amigo, Cristiano Ronaldo genérico estava aqui com a gente. Uma galera de Aurora também estava por aqui, enfim, tá Camila Dantas, Thiago Vinícius, DJ Cotó, enfim. Uma turma grande deixando o recado, muita gente mandou pelo WhatsApp, infelizmente não teve como acompanhar direito também no WhatsApp, mas agradeço, Reginaldo Landim, professor, enfim, agradeço a todos que estiveram conosco até o momento. Daqui a pouco não, que aí também é exagero e eu vou matar meu amigo Davi Ângelo, mas aguarda que este fim de semana a gente ainda vai colocar o vídeo dos gols, tá bom, da partida, com a edição, belíssima edição de Davi Ângelo, tá certo? Os gols, vamos estar o vídeo só com os gols de Barbalha 2, Guarani 1, tá certo? E depois a gente vai repercutir também o Nael, rapaz, foi anunciado como contratação, assinou, tirou foto com a camisa. Pois é, o Nael não vai ficar no Leão do Mercado, e o presidente do Guarani falou sobre a saída do Nael, o Romeu Caldas, o Romim, enfim. Vamos repercutir muito durante a semana. Segunda-feira tem um programa replay e a gente conta com a sua audiência. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Segue a gente lá no Instagram, tá bom? Agradecer a Fernanda Alves nas reportagens. Meu amigo Leandro Santos esteve comigo aqui no comentário, nos bastidores, cinegrafista, também na operação, nosso querido Tiago Bezerra, grande Tiaguinho, e também o Davi Ângelo. Eu sou Tony Souza, agradeço a você pela companhia. A qualquer momento a gente volta aqui no YouTube e também no Instagram. Replay com Tony Souza. Um abraço, uma semana abençoada, que Deus abençoe a você e a sua família, e até a próxima, se Deus quiser.